Opa, bom, no vídeo de hoje nós vamos contar a história de Leon, um plebeu que foi escolhido pelo deus da espada e se tornou o grande herói do mundo. Uma explosão acontece, o nosso menino quase foi atingido, e perante aquela espada que veio lá do infinito, a espada começa a falar e o nosso garoto já se borra todo. Você acredita ser digno? E ele já fica todo casca grossa, metendo a mão no espadão. E quando isso acontece, a espada já fica explodindo de poder. Essa é uma história de superação, onde o plebeu vira literalmente o deus da espada. A obra começa com duas pessoas treinando com espadas de madeira, e um deles dá uma espadada tão forte que arremessa a espada do outro garoto, e ele no chão diz: droga, leve isso a sério, tá dizendo que nem mesmo vale a pena lutar comigo? E o loirinho só diz: claro que não, não há uma única pessoa nesta academia real que lutaria comigo a não ser você. E o outro responde ficando bravo: isso é porque você fica brincando com eles, assim como agora. E ele diz: bem, é verdade que peguei leve, mas, comparada a antes, você melhorou. E o cara fica olhando meio puto, enquanto pega a espada no chão e parte pra cima dele gritando: essa sua atitude condescendente é o que eu odeio em você. Leon é incrível, o outro leão não é páreo pra ele, mas ele não tá aguentando por um bom tempo. Todos menos ele foram derrotados em um único ataque. Será que é porque eles têm o mesmo nome? Mas e aí, deixa eu te perguntar, por que você ainda não deixou o like aqui no vídeo do Taverna Mão A, rapaziadinha? Tropa, já deixa o seu like e se inscreve no canal, comentem o que vocês estão achando dessa obra. Embora Leon seja mais bonito, ambos têm a mesma escrita para seus nomes. Ah, ele perdeu de novo. E aparece o Prota no chão derrotado. E 3 anos se passam. E ele pensa: fazem 3 anos desde que Leon se transferiu para cá. Não conseguia superá-lo. Não importava o quanto eu treinasse. Apesar dos nossos nomes terem a mesma escrita, ele é diferente de mim em todos os aspectos. A aparência e personalidade dele vieram direto de um protagonista de contos de fada. A história de que ele é um plebeu provavelmente é mentira. Ele deveria ter ido para a classe nobre. Por que ele tá fazendo isso na classe dos plebeus? É tão divertido assim entrar no meu caminho. E então aparece ele na frente do Prota, perguntando se ele tá bem, com uma cara de sonso. E o Prota pensa, se ele ao menos fosse um merda, e só estende a mão. Mas de repente ele vê alguém ali e fica bravo, e fala: me deixa, e sai andando, enquanto ela grita: espere, Leão, eu ouvi tudo, você começou uma briga com o Leão de novo. Por que você continua tentando lutar contra ele mesmo sabendo que vai perder? E o outro só tenta acalmar ela, dizendo pra ela se acalmar. E ele interrompe e fala: Leon, sua mão está sangrando. Cuidarei disso, deixa eu ver. E ele tira a mão rapidamente, dizendo que tá tranquilo e que não é da sua conta, pra ela não se incomodar com ele. E ele sai andando dali. Então, a cena muda pra madrugada e o Prota tá lá, treinando espada com o Toco. E ele pensa enquanto bate no Toco: se ao menos eu fosse loiro, se pelo menos eu tivesse um suporte familiar, se ao menos eu tivesse um mestre do mesmo nível que aquele cara, se pelo menos eu tivesse sangue nobre, algo teria mudado. Enquanto quebra novamente uma espada sobre aquele Toco. E olhando para a espada ele pensa: no fim, eu não tenho nada além de esforço, mas, neste mundo irracional, há muitas barreiras para superar apenas com puro esforço. Parando para pensar, hoje é o aniversário do Leão. Devem estar fazendo uma grande festa para o orgulho da Academia Real. Devo dar meu melhor até amanhã. Gastei 3 anos da minha vida até aqui. Então, só mais um dia. Então o Prota se vira e começa a chorar e pensa: por que eu preciso desistir? Se tudo é decidido no começo, então qual o significado do esforço? Então ele olha para a lua e diz: ó deusa, qual é a razão do meu esforço da minha vida? Então ele só abaixa a cabeça e diz: nem a pau que ela vai responder, mas o céu brilha e vai em direção dele. Então, mudando para o aniversário dele, alguém pergunta se ele tá lá. E ele diz: não vi ele. E a menina responde: ninguém dos dormitórios viu. Então eu pensei que tinha vindo para a festa. Aonde ele poderia ter ido? E ele olha e fala: Chloe, você está comigo agora. E ela sai, indo procurar o cara. Então, um senhor chega por trás dele e diz: olha só, parece que você foi rejeitado, Vossa Alteza. Então, ele olha para trás e diz: não me chame assim, mesmo se estivermos sozinhos, Sr. Gilbert. Se alguém ouvisse isso, teria sido sem sentido esconder a minha identidade. Além do mais, não tenho o direito de ouvir esse título. E ele só levanta a mão e fala: alguém de sangue real está fadado a brilhar mais em suas provações. Parabéns pelo seu aniversário de 17 anos. E ele completa, dizendo que falta apenas um ano até que a profecia passada na família imperial se realize. No dia em que você, um membro da família imperial do grande império Clyde, se tornar adulto,
a vida de supervisor do atual imperador cujo tem medo da profecia chegará ao fim, e os cidadãos testemunharão o advento de Rodrik, o antigo rei sagrado. Então ele dá de ombros e fala: fale do grande herói Rodrik de 300 anos atrás. Suas expectativas são bem altas para mim. Descobriremos no ano que vem, mas até lá, Chloe, que possui um talento especial e que já está aprendendo magia de nível 4, e Leon, um homem esforçado que possui uma força mental maior do que qualquer um, gostaria de ter ambos do meu lado. Então, o cara olha pro copo e diz: profecia. No dia em que um homem que carrega o nome de Leão alcançar a maioridade, uma espada que destrói o mal descerá dos céus. Então a cena muda pro Prota e uma espada tá na sua frente, e uma cratera se abriu e o Prota pensa: uma espada caiu do céu, e aparece a espada fincada no chão, enquanto sai raios dela. Então ele ouve alguém dizer: levante-se, e ele se pergunta: quem tá aí? E ela fala: não estou na sua frente. E ele, sem entender nada, pensa: essa é uma situação estranha. Essa espada que brilha tanto quanto o sol e que ainda por cima fala como um humano, será que é uma espada santa? E ele diz: isso mesmo, e você me chamou aqui, Leão. E ele pensa: eu chamei. E ele fala: como você sempre pensou, o mundo é injusto, enquanto aqueles que têm tudo ganham mais, e aqueles que não têm perdem tudo, mas oportunidades devem ser concedidas de maneira justa. Aqueles que não se esforçam não têm o direito de culpar a irracionalidade da vida. Apenas aqueles que ferozmente colocaram suas vidas em chamas são dignos. Você, Leão, que questionou a deusa da irracionalidade do destino, você acredita ser digno? Então, ele fecha os olhos, cerra os punhos e diz: sim, eu sou digno. E ela responde: então, me segure, eu lhe darei a chance de provar suas palavras. E ele pensa: sei muito bem o que significa segurar uma espada santa, mas eu posso conseguir mudar tudo com essa espada enquanto desce para a cratera. Enquanto se lembra de cenas do seu passado, ele continua pensando que a realidade é realmente injusta, mas, ainda assim, todo o treino que fiz sem perder sequer um dia. Então, enquanto está parado na frente da espada, a deusa interrompe ele, e ele diz: isso é injusto. Até agora eu fui classificado independentemente dos meus esforços. Trabalhei duro para destruir a realidade injusta que eu não podia aceitar. Não quero transformar minha determinação e esforço em lixo em vão. E ela pergunta: então, por que está de pé diante de mim? E ele responde: você me perguntou se eu sou ou não digno. Não perguntou. Quero provar minha determinação e esforço. Oportunidades devem ser concedidas de maneira justa. E ela diz de novo: você provou sua integridade, herói. Agora, me puxe. E ele, tampando o olho com aquela luz brilhando, diz: espera, com herói você se refere àquele escolhido por um oráculo? E ela fala: nada de oráculos, é apenas minha vontade, sua mentalidade poderosa que não se curvará diante de sangue, famílias nobres ou até mesmo diante do próprio destino, sua vontade de provar suas convicções ao invés de ganância por ouro e fama. Você, como aqueles que cumprem todas as condições, é digno de se tornar um herói. Agora, me puxe. Esse é o direito que você recebeu, e também uma oportunidade que foi concedida justamente. Então, o Prota mete a mão na espada e ela diz: meu nome é Elcio. E o Prota puxa a espada finalmente e ela diz: sou um clone do Rei Santo, Rodrik Caldias Elvivar. E a espada que guia a luz dessa era. E o Prota segurando a espada com uns olhos brilhando e uma aura muito poderosa saindo dele. E ela diz: Mestre Leon, destrua o mal junto a mim, Elcio. Então a cena muda para um cavaleiro que parece ser o espírito da espada. O que? Me chamou? Uma espada santa e um plebeu tava começando a ficar bom. Tá me perguntando por que eu quebrei a profecia, certo? O nome do leão também significa leão. Só porque a profecia é passada para a família imperial não significa que está restrita apenas aos membros dela, certo? Outro leão não se adequou aos meus padrões. Ele tem tanto talento quanto destino, mas lhe falta vontade. Ele ainda não amadureceu. Vendo como você não tá reclamando, assumo que começou a gostar do leão também, né? Acho que as coisas que fogem da normalidade estabelecida são raras hoje em dia. E não se preocupe, ele vai ser ainda melhor do que o herói anterior se usar a minha herança. Tá na hora daqueles desgraçados pagarem o que devem. Então, dê uma boa olhada aí do céu. Esse não é o seu trabalho? Então o Prota acorda suando na sua cama e pergunta: mas que? Aquilo foi um sonho? Enquanto olha para o lado e vê aquela espada lá. Então ele pensa: não foi. Então ele ouve novamente alguém falando na sua cabeça: deixe-me repetir, eu sou a oportunidade que você recebeu. E ele,
com uma cara de atenção olha para a espada e ela continua. Mas não pense que vai ficar mais forte imediatamente só porque me tem. Você terá desafios muito mais difíceis do que oportunidades que recebeu de mim. Então, um balãozinho sai daquela espada e olha pro Prota, enquanto ele fala: aqueles que possuem um grande destino devem levar uma vida igualmente cruel ou até pior. Você pode ter que sacrificar a mulher que ama ou amigos em quem confia. Você escolheu esse caminho espinhoso por conta própria para viver uma vida especial. Então, o Prota olha sério e diz: caminho espinhoso não era uma oportunidade. Então, aquele bichozinho olha para ele e fala: muito bem, então se prepare para ir à sala de treinamentos imediatamente. Me mostre como maneja a espada. Preciso saber qual é o seu nível atual para poder te ensinar apropriadamente. É um teste. Então a cena muda para algum lugar, enquanto o espírito da espada fala que tá bem escuro e que o sol ainda não nasceu. E ela olha pro Prota e pergunta: por que você tá tão inquieto desde cedo? E o Prota tá se tremendo todo com a espada na mão e diz: mesmo que esteja amanhecendo, ainda estamos na escola e você se destaca demais. Não faço ideia de que tipo de desculpa inventar caso esbarre com alguém. Então, a criatura olha para ele e fala: Leon, você fez absolutamente o melhor que pode no ambiente que estava. Enquanto aparece várias cenas do Prota treinando, ela continua: que tipo de mestre culparia seu aluno pelas coisas que não lhe foram ensinadas? Então, o Prota segura a espada com um olhar determinante e ataca o toco de madeira. E ele pensa: o que é isso? Algo está diferente. Fiz esse movimento centenas de milhares de vezes antes, mas a força está fluindo para as minhas mãos, só por alguém ter confiado em mim. Então, o espírito da espada manda ele parar. Então, Prota olha para o lado e diz: o que foi? Eu tava só e é interrompido. E ele diz: sua espada não vai durar assim. E o Prota se pergunta o quê? E ela quebra na hora. E ele fala: você tá usando sem nem perceber. Treinamento repetitivo do básico é útil ao dominar aquilo. Mas eu não esperava que fosse possível para alguém que não usa aura. E o Prota se pergunta: mas o que infernos aconteceu? E o cara diz: você não precisa saber nesse momento. Suas habilidades não vão melhorar se apenas confiar nelas sem motivo. Vou te ensinar quando tiver amadurecido. E o Prota se agacha e pensa: sem chance de eu poder usar isso agora. E o espírito continua: você treinou o básico seriamente ao ponto de não ter nada demais a criticar. Acho que te ensinar a mover seu corpo é o suficiente. E o Prota pergunta: como mover meu corpo? Não é esgrima? Então o espírito diz: você acha que pode manejar uma espada sem as mãos? Saber como mover seu corpo apropriadamente é o fundamento das artes marciais. Parece que você treina o seu corpo com frequência, mas isso está em um nível completamente diferente. Agora, vou testar suas capacidades físicas, então corra. Então, o Prota começa a correr, pergunta por quanto tempo. E o espírito diz: até eu mandar parar. E certifique-se de pôr em prática os movimentos que eu mandar enquanto corre. Vou dizer para você correr plantando bananeira ou com uma perna só. E o Prota, sem entender nada, fica olhando e pensando: tenho confiança na minha habilidade de correr, mas nunca corri pelo campo de treinamento em uma perna só ou plantando bananeira, mesmo que eu não faça ideia de para que serve isso. Se for para ficar mais forte. Então, novamente, o espírito dentro da espada volta para falar com a gente e ele diz: que tela incrível, vale a pena pintá-la. Ouvi dizer que o Oriente tem um velho ditado chamado florescimento tardio. Leon é como um vaso completo. Basta encher esse vaso vazio até a borda. Mesmo que ele herde apenas uma pequena parte da esgrima e da experiência dos heróis antigos, ao menos será capaz de se tornar um mestre espadachim. No entanto, depois de 300 anos, eu jamais permitiria que meu sucessor ficasse apenas no reino de mestre. Vejamos, ele deveria conseguir matar um dragão facilmente. Não sei o quão poderoso é o rei demônio dessa era, mas metade do meu poder pode ser o suficiente, talvez? Ei, por que você tá tão surpreso? Eu já me decidi, então dê uma boa olhada bem para o leão. Provavelmente vai ser como os portões no inferno se abrindo. Então, a cena volta pro Prota dentro da sala de aula dormindo, e o espírito acorda ele. E ele diz: estou ouvindo, eu com certeza não peguei no sono. E ele pensa: tô usando tudo de mim para prestar atenção nas aulas. Gastei muita força no teste do Elcid, mas, tirando essa aula, não perder nenhum ensinamento do Elcid é crucial. Então, ele lembra do Elcid dizendo que percebeu por onde deve começar a te treinar. Leon, do seu ponto de vista, o que é que te falta? E ele diz: esgrima ou aura, eu acho. E então o cara diz: errado, são seus olhos. E ele se pergunta: olhos? E ele responde: há um provérbio passado adiante no Oriente: olhos, pés, coragem e força. A habilidade de observação é o mais importante, daí a movimentações dos pés, seguido da coragem. Então,
A força vem por último. É claro, não é como se ela não importasse, só que significa que os outros são mais importantes. Bem, há algumas coisas com as quais não concordo, mas os olhos são os mais importantes. Olhos? Nunca ouvi falar sobre treinar os olhos antes. Isso significa que minha visão vai ficar melhor se eu rolar os olhos? Pensa o Prota. E ele balança a cabeça olhando tudo. Então, o espírito da espada diz: Leão, de agora em diante, você irá aprender a ver. Vou te mostrar como seus olhos têm sido inúteis até agora. Então, o Prota fica surpreso. E pensa, como ver? É isso? Então, toda hora o espírito fica mandando ele olhar pra frente e diz: usando o professor na frente do quadro negro como um ponto de foco, foque por 10 segundos e memorize. Então o Prota memoriza tudo aquilo e vê todas as características que tem. E o espírito diz: o tempo acabou, agora feche os olhos. Quantas linhas tinham escrito no quadro negro? Então o Prota fica se perguntando: o quê? Você me disse para olhar para o professor. Então o espírito da espada diz: eu te disse para usar ele como ponto de foco, não disse para olhar só para ele. E o Prota abaixa a cabeça e diz: isso, eu tava olhando só pro professor, não faço ideia do que tinha no quadro. E o espírito diz: você não lembra, não é? Tenho certeza de que o quadro estava no seu campo de visão. Aposto que você não se lembra de nada além do professor, mesmo depois de olhar por 10 segundos. Por que será que você não lembra de nada sobre o quadro? Ele responde: não sei. E o espírito corrige ele dizendo: simples, é porque você só tentou olhar para o que importava. E aparece o Prota, abismado com aquilo. E o espírito continua: os olhos são muito mais desperdiçados do que você percebe. Talvez seja para filtrar informações desnecessárias, mas a maioria das pessoas não usa seu campo de visão completo. Foque em todo o seu campo de visão, memorize cada figura que se reflete em seus olhos como um desenho. Relaxe seus olhos e descubra como ver de modo mais vasto. Depois, você deverá aprender a fazer isso o tempo todo, ao invés de apenas por 10 segundos. Então, o Prota tá focadão olhando pro quadro enquanto aquela menina tá olhando pra ele. E ele pensa: gostaria de falar que é impossível, mas eu não esperava que os ensinamentos de uma espada santa fossem mesmo fáceis. Não posso começar a reclamar agora. Então, o espírito manda ele olhar pra cima do quadro negro dessa vez e fala: você tem 10 segundos novamente. E ele diz certo. Então aquela menina olha pra trás e vê ele com uma cara estranha e sem entender nada fala o nome dele. Mas a cena muda pro final da aula e o Prota tá saindo da sala, todo cansado e estrupiado, e pensa: meus olhos, minha cabeça também parece que vai ser partida ao meio, enquanto tá morrendo de dor de cabeça. Então o espírito da espada tá rindo, dizendo: certo, as coisas estão indo muito bem. A fadiga nos seus olhos é só por eles estarem secos, ou porque você está tensionando eles sem necessidade. No entanto, a dor de cabeça é diferente, por causa do atributo que estava dormente até agora. A dor apareceu por libertar o que estava congelando. Não é diferente dos músculos. E ele responde: então tá dizendo que é tipo uma dor muscular? E a espada responde: de certa forma sim. Provavelmente é um pouco diferente, já que o cérebro não sente dor. Mas pense nisso desse jeito. Além disso, vamos continuar o treinamento. E ele responde, animado, entendido, enquanto as outras pessoas estão vendo ele sem entender nada com aquelas reações. Então, o espírito manda ele olhar para o candelabro na parede e pergunta: quantas velas tem ali? E ele responde: 2. Então o espírito fala: são 3, seu idiota. O rapaz ao lado daquela aluna que passou por você há 3 segundos estava usando óculos ou não? E ele diz: sim. Então o espírito pergunta se ele estava de gravata e começa a treinar ele. Então a cena muda pro Prota dentro do quarto dele, com as mãos nos olhos, sentindo muita dor e gritando. O espírito da espada olha pra ele e fala: bem, até que foi aceitável para um primeiro dia. Acho que você pode ser elogiado por não ter pedido para parar ou descansar. Então o Prota fala: teria me deixado descansar mesmo se eu pedisse? E o espírito só responde que não. Então o Prota pensa: quanto tempo faz desde que eu fui levado ao meu limite assim? Faz um bom tempo desde que minha mente se sentiu tão fraca. Então o espírito continua: se acostumar também pode significar que você estagnou. Há um limite do quão longe pode ir se ficar só repetindo o mesmo treinamento. E mesmo que haja vantagens no treinamento repetitivo, seria um grande problema se seu corpo achar um meio fácil de fazer isso. Então o Prota olha e diz:
o corpo achar um meio fácil, e o espírito fala, significa que o corpo irá se acostumar ao próprio método de treinamento. Treinar trocando de método é absolutamente necessário. E o prota surpreso pensa, suas instruções sobre correr em uma perna só ou plantando bananeira foram por esses motivos? E o espírito responde que sim, porque eu precisava que você ficasse ciente das coisas que não está acostumado. Humanos, baseado em como eles treinam e levam a vida, desenvolvem seus ossos, músculos e sistema nervoso de modo diferente. Navegadores desenvolvem um senso de equilíbrio, caçadores desenvolvem o senso de direção e nômades desenvolvem um senso de visão excepcional. E o prota, pensando, diz que entendeu. Os treinos básicos são para aprimorar os pontos fortes e compensar pelos pontos fracos. Cid decidiu começar com essa parte antes de todo o resto. Então o espírito continua. Seus pontos fortes são sua estamina aprimorada pela quantidade de treino absurda, sua mentalidade e o básico da esgrima, por treinar os movimentos fundamentais. Seu ponto fraco é sua rigidez pela repetição dos mesmos movimentos fundamentais. Em outras palavras, lhe falta flexibilidade, tanto mental quanto física. E o prota surpreso pergunta, flexibilidade, mas e a aura ou a esgrima? E o espírito da espada responde, no fim das contas, a esgrima é um modo de manejar a espada. Se você puder aplicar os movimentos fundamentais livremente para combinar com as situações, então já é esgrima. É claro, há esgrimas extremamente poderosas, mas quem diabos ensinaria algo assim para alguém com nada além de uma promessa de fidelidade? Então, o prota olhando para o lado diz que ele tem razão, e o espírito só olha para ele sério e diz, em termos de aura, nem há nada que eu possa dizer. O outro leão te derrotou usando aura? Não apenas isso, mas alguém como você, sem nenhum histórico, aprender aura de repente, levantaria suspeitas de muita gente. Portanto, vou te ensinar a aura quando você sair da academia. Foque em dominar como ver por enquanto. Você não quer derrotar aquele cara o quanto antes? E o prota, animado cerrando o punho, diz, certo, tô ficando super animado. E o espírito da espada já corta o barato dele dizendo, não, isso não é o suficiente. E o prota todo sem entender nada diz, o quê? E ele fala, eu não te disse, você vai se acostumar com o treinamento repetitivo. Mesmo que foque em como ver as coisas com todas as forças, você está fadado a se cansar do mesmo método de treinamento. Então o prota olhando com um pouco de medo diz, tenho um pressentimento ruim. Então, o que vamos fazer? Pergunta o prota. E o espírito responde, bem, não é nada demais, só vou te dar uma punição sempre que responder errado, com uma cara de macabro, ao ponto de você não ter nenhum lazer com o qual se acostumar. Começando amanhã. E o prota fica olhando com uma cara de assustado enquanto pensa, punição? E o capítulo começa com o espírito dizendo, eu não tô te assediando sem motivo, é só uma coisa bem afetiva chamada de condicionamento operacional. Apesar da sua mentalidade ser útil, além da sua força de vontade, você precisa de alguém para te dar um empurrão. E o prota diz, mesmo assim, não, o Cid tá certo, vai ser impossível conseguir tudo começando amanhã. E se eu vou ser punido cedo ou tarde, eu também deveria me decidir e experienciar logo isso. Vou conseguir desenvolver a resiliência correspondentemente também. Então o espírito da espada pergunta, então, vai querer fazer isso? E o prota fazendo sinal de joinha diz, beleza, pode vir. Então, na mesma hora, o prota sente uma dor infernal no seu corpo e começa a gritar, e cai na cama, frito, todo cansado. E o espírito diz, isso foram 5 segundos? Ó, esse foi só o primeiro agora, então não consegui ajustar direito. Vou dar uma segurada para ir mais fraco da próxima vez. E o prota tá lá todo frito no chão puto, enquanto o espírito tá rindo e diz, apesar de que eu vá aumentar a intensidade se você ficar errando muitas vezes seguidas, só precisa fazer direito, então vamos dar o nosso melhor amanhã. Então a cena muda por outro dia, o prota tá lá, correndo junto com aquele espírito enquanto lembra das outras pessoas. O prota tá treinando pra caralho, e o espírito da espada diz, quantos pombos estão sentados no telhado do dormitório? E o prota diz, 10. E o espírito continua, qual vai voar primeiro? O 6º. Quantos pombos estão sentados na janela aberta? E o prota responde, não tem nenhum pombo, é um corvo. E o espírito diz, correto. Apesar de que você mal consegue ver isso sem se focar pra caramba. Nada mal, considerando que só se passou um mês. Você quase não passa. E aí o prota olha com uma cara toda emocionada e se pergunta, e aí? E o espírito fala, vamos acabar por aqui e descansar. E o prota comemora enquanto pensa, finalmente um descanso depois de um mês inteiro. Até que aquele seu amigo loirinho chega atrás dele e se pergunta, Leon? E ele fica todo desanimado e olha pra trás com uma cara de sério. E fala, já faz um tempo, Leon. Nunca mais tinha visto ele desde que eu comecei o treinamento com o Cid.
deixando o leão de lado, acho que já tem metade de um mês que não falo com a Chloe. E o amigo dele responde, treinamento logo depois do almoço. Isso é tão típico de você. Eu vim aqui porque estava um pouco preocupada, mas estou aliviado agora. E o Prota pergunta, sobre o quê? E ele responde, já faz um mês desde que você me desafiou. Pensei que tinha desistido igual a todo mundo, mas, pela sua cara, parece que tá bem ansioso. E o Prota responde, dá pra perceber? E ele com uma cara sorridente diz, sim, os rostos das pessoas que pensam que podem me derrotar são bem diferentes do seu. Então, o Prota tudo sorridente fala, que bom pra você. Por isso que você veio me procurar durante a hora do almoço, por que não vaza já que já terminou seus negócios aqui? E o loirinho diz, você é tão frio, já faz um tempo desde que conversamos assim. Então por que não conversamos mais um pouco? E o Prota responde, o que a gente tem pra conversar? E o loirinho fala, só 10 minutos é o suficiente. E o Prota coçando a cabeça, senta ao lado dele e diz tudo bem. E os dois ficam lá, enquanto o loirinho começa a falar. Deve ter ouvido o rumor, que falam aqui ou ali que eu não sou um plebeu, né? Então, o Prota coçando a bochecha diz, rumor? E ele fala, tinha realmente alguma necessidade de falarem sobre isso? Não parecia que você estava tentando esconder isso, ou talvez eu deva começar a conversar com você formalmente agora. Não comecei o assunto para isso. E o Prota pergunta, então, o quê? E ele fala, o que eu vou dizer agora, por favor, pense nisso como vindo do leão, que tá escondendo a identidade ao invés do seu calouro. E o Prota só olha e fala, claro. E o loirinho responde, sabe que eu aceitei seus duelos por um lado, não é? E o Prota diz que sim, Leão não seria afetado de nenhum jeito se recusasse, e poderia só ter fugido dos duelos sem nem usar sua identidade. A continuação dos nossos duelos se devem por exclusivamente pela bondade dele, nada mais do que a generosidade do vitorioso. Comparado comigo, desde que o leão se dedique a isso, pensa o Prota, enquanto o leão interrompe ele e fala, vamos acabar com isso? E o Prota, assustado sem entender nada, grita, acabar? E o leão bota a mão na frente e fala, não tô falando aqui agora. E se levanta e diz, vamos fazer do nosso próximo duelo o último, com uma esgrima pura sem aura, como sempre. Em troca, vamos usar espadas de verdade ao invés das mentiras. E se eu vencer esse duelo também, você vai virar meu subordinado. E o Prota, olhando sério para ele, pensa, isso é uma declaração para decidir a hierarquia? E responde, então é tipo uma aposta, mas que garantia você tem de que vou manter essa promessa? Não é um contrato mágico e uma promessa verbal pode ser quebrado a qualquer momento. Esse seria o caso se fosse qualquer outro, mas a pessoa na minha frente é um homem flexível, que veio por todo esse caminho com puro orgulho. E o Prota levanta a mão e fala, isso é um elogio ou não? E o loirinho só responde, tô dizendo que vou acreditar na sua palavra. E o Prota, sério, olha pra ele e ele continua, porque você é o tipo de pessoa que vai manter uma promessa, não importa o que. E o Prota dá um menos sorriso e diz, se eu perder, me torno seu subordinado. É essa a condição? Sim. Mas, e se eu te derrotar? E o loirinho só sorri e fala, vou te dar o que quiser, contanto que não ponha a minha honra e a da minha família em perigo. Esgrima, arcanas, métodos de cultivação de aura ou até elixires, qualquer coisa. E o Prota sorrindo diz, beleza, vou decidir no dia do duelo, tudo bem? E o loirinho fala, me diga quando estiver pronto, por favor. Como vou ter que preparar o local, precisarei saber com 3 dias de antecedência. E os dois saem de perto do outro ali. E o espírito da espada chega e fala, o nosso momento finalmente chegou. Leão, que foi escolhido como herói pelos caprichos da espada sagrada, e Leão, o príncipe que tenta conquistar o trono imperial. Esse é o momento em que nosso verdadeiro duelo vai começar. Então, a cena muda para ele sem entender nada, olhando o Prota cheio de medo, pensando, tô nervoso. E então, rapaziada, o nosso capítulo finalmente chega ao final. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui, eu abri a nova, muito boa, eu gosto bastante. Mas é isso, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí e tamo junto. Então, o capítulo começa e aquele espírito tá lá, olhando sem entender nada. O quê? Você tá nervoso? Você tava respondendo bem esse preguiçoso segundos atrás. Tá com medo depois de ter chegado tão longe? Então, o Prota coça o nariz e diz, não é isso, mas eu realmente queria saber se fiquei mais forte. E o espírito se assusta e diz, o quê? E o Prota continua, embora o treino do mês passado tenha sido muito difícil, não sinto que fiquei mais forte. E o espírito já fica olhando com uma cara sem entender nada e diz, você parece não ter percebido, mas já ficou bem mais forte, então não se preocupe. E o Prota só olha animado e diz, sério? E o espírito continua, visão é um tipo diferente de força. Não é óbvio que você não seria capaz de senti-la.
já que não a usou direito. Bem, tomei outras medidas além dessa, não se preocupe. Leão, você não disse que tinha uma avaliação física mais tarde? E o Prota já olha suando e diz: sim, isso mesmo. Então, espere. Algo além da sua imaginação vai acontecer. Aposto que não será capaz de dizer o que acabou de dizer de novo. Então o Prota só olha sorridente pra ele. Então o cara já tá lendo uma prancheta e diz: se alguém estiver passando mal hoje, saia da fila e diga seu nome. Quanto ao resto de vocês, comecem a se aquecer. Avaliação física. Eu era o 9º da última vez. Embora as capacidades físicas puras sejam avaliadas sem usar mana, os que ocupavam os primeiros lugares eram sempre os da classe nobre. Os nobres, além da aura, recebem elixires e treinamento físico, então o 9º era o limite para mim. Qual é o rank do outro leão? Então ele sussurra primeiro e ele diz: como esperado, ele parece ter treinado bastante, embora não tanto quanto você. Ele nem se compara a esses vagabundos que só nasceram em boa casa. Mesmo que sejam chamados de corrida, a curta distância são 2 voltas ao redor do campo. Deveríamos correr 800 metros, mas Leão marcou 1 minuto e 20. E você, 1 minuto e 40 segundos em uma completa. 20 segundos de diferença. Aquele leão é incomparável. Não se assuste antes mesmo de tentar. Não, mesmo que tenha tentado, não se assuste. Comparada antes, agora você me tem. E o Prota olha pra ele com uma cara determinada e diz: ok, confiarei em você, senhora espada sagrada. Então ele se prepara e o cara grita: comecem! E eles começam a correr, mas de repente todos se surpreendem com o Prota disparando na frente de todo mundo e alguém só diz: Leão. 1 minuto e 29 segundos. Leão, você aprendeu aura? E ele diz: não. E o cara responde: então não se importaria se eu confirmasse, certo? E ele manda seguir em frente. Então, quando ele toca a mão do leão emanando aura, ele diz: ele tá procurando por uma força de repulsão ao fugir uma pequena quantidade de aura. Se eu aprendesse aura, então ela seria eliminada imediatamente. Mas agora eu... Então o cara interrompe e diz: você realmente não aprendeu, mas não posso acreditar que você mudou tanto em apenas algumas semanas. Que tipo de treinamento você fez? E ele diz: só treinei os fundamentos. Estou certo de que você sabe que tive mais intervalos do que antes. Então o professor responde: pensando bem, seu volume de treinamento costumava ser anormalmente alto. Será que seu corpo melhorou drasticamente do descanso após vários anos de muito trabalho? Não, isso também não faz sentido. Então, aquele loirinho já olha pro Prota meio preocupado. Então, o Prota sussurra: Cid, que caralhos aconteceu comigo? Então Cid responde meio que risonho: como foi? Foi como eu disse, né? Então o Prota diz: pare de rir e me responda. Antes disso, de onde você acha que vem a força, biologicamente falando? Então o Prota responde: dos músculos. E o Cid diz: correto. Nesse mundo, a maioria dos métodos para treinar o corpo se concentra em aumentar o tamanho da densidade dos músculos. No entanto, isso é apenas metade do quadro completo se eles não entenderem as conexões mioneurais. Você conhece o conceito do sistema nervoso, não é? Os músculos, obviamente, têm neurônios conectados a eles, e a força que os músculos podem exercer depende do desenvolvimento desses neurônios. A razão pela qual a força não depende apenas da aparência física de uma pessoa é por causa das conexões mioneurais. Então, o Prata pensa: eu nunca ouvi falar de algo assim, mesmo dos professores da academia. E o Cid continua: densidade muscular é concedida principalmente por fatores inatos. Em termos de tamanho, há um limite do quão grande o músculo pode ficar. Você já treinou até o ponto que atingiu seu limite. Então, eu me concentrei no desenvolvimento do seu sistema nervoso. Então, o Prata meio sem entender diz: eu tô entendendo, mais ou menos, mas como você fez isso exatamente? Eu não fiz esse tipo de treinamento, você fez algo comigo enquanto eu estava dormindo? Então, ele responde: foi o castigo que eu tenho dado a você. E o Prota, sem entender nada, já grita: o quê? Então, todo mundo olha pro Prota e ele fica meio que tampando a boca. E o Cid continua: já que soltei algo que estava adormecido por mais de 10 anos, é óbvio que doeria tanto quanto seus músculos sendo rasgados em pedaços. E o Prota pensa: a dor extrema que eu sentia toda vez que falhava no meu treinamento de visão foi do processo de desenvolvimento do meu sistema nervoso. Espera, por que não me contou isso? E o Cid responde: porque assim
você ficaria mais deprimido. A razão pela qual você dominou a visão foi para escapar dessa dor. Mas se ouviu o motivo da punição e percebeu que era algo que você tinha que passar, não importa o que, teria focado tanto quanto ontem? Eu acho que não. Fique à vontade para me agradecer. Eu só fiz o que era esperado de mim, como uma espada sagrada, afinal. Então ele fica com uma cara de macabro e o Prota rindo muito puto. E ele responde: me sinto ótimo depois de ver as coisas tão bem. Aparece uma imagem da espada sagrada e o Cid em cima dela e o Prota pensa: esse filho da puta não tá mais pra uma espada demoníaca. Ele realmente é uma espada fundida na alma e personalidade do grande herói Roderick. Então isso significa que Roderick era realmente um grande vilão e não um grande herói. Então as outras pessoas começam a gritar animada, como esperado do leão. Incrível, ele quebrou o próprio recorde, enquanto olha de canto de olho pro Prota. Em segundo lugar, tá lá, e o Prota pensa: segundo lugar, no final, não consegui vencer o leão. E o Elcid diz pra ele: não seria estranho se você pudesse superá-lo em apenas um mês. Você não deve tentar se sentir satisfeito. Então, o Prota diz: eu sei, só tava dizendo, mas mesmo assim, do primeiro ao nono, eu subi até o segundo. Eu posso vencer. Não, eu vou vencer. E o capítulo começa com o Prota perguntando: então, que tipo de treinamento vamos começar amanhã? E o Elcid responde: vou pensar. Seu treinamento de visão foi além do nível de apenas praticar a memorização. Não há nada que eu realmente possa fazer em termos de capacidade física. Então, seria melhor você ganhar experiência para que possa efetivamente aplicar o que aprendeu. E o Prota responde: vai ser difícil ganhar experiência em batalhas reais. E o Elcid continua: por isso, sugeri que deixássemos esse lugar. E o Prota diz: você não pode me ensinar esgrima antes? E o Odisse diz: eu disse para você abandonar suas fantasias de esgrima. Para aprender a minha esgrima, você precisa aprender aura primeiro. Como eu disse antes, mais do que suficiente para você só usar os fundamentos até certo ponto. Artes marciais sem aura não são nada além de truques baratos. Mesmo que você chame isso de técnica secreta, não seria nada mais do que algo difícil de lidar na primeira vez que a visse. Você se tornaria fácil de contra-atacar, mas uma vez que seus movimentos fossem lidos, você acha que um espadachim ortodoxo como outro leão cairia em alguns truques medíocres? Então o que? Pergunta o Prota. Ele diz: use suas emoções. Uma espada treinada com esforço por muito tempo é poderosa. Agora que suas capacidades físicas aumentaram para um nível semelhante, nem mesmo outro leão será capaz de te derrotar. Mas você realmente precisa de experiência de batalha real. Tem alguém que começaria uma briga com você. Então, o Prota pensa em vários valentões e diz que isso não é uma favela, não tem como a academia ter gente assim. Então, o Elcid diz: você também acha, não é? Então a cena muda pro Prota andando no corredor e pensa: foi isso que eu discuti com o Elcid ontem, mas alguém o chama. Você é o plebeu que se chama Leon. Então, 3 caras estão em pé em cima de uma escada olhando o Prota e o Prota observa o broche no seu uniforme. Esses bastardos são da classe nobre. Então, um deles grita: o mero plebeu ficou em segundo lugar, seu filho da puta arrogante. Tenho certeza de que você usa um truque que até enganou o instrutor, mas nós não seremos enganados. Então, o Elcid diz: uou, 300 anos depois e ainda existem brigas babacas assim. E o Prota só dá de braços e diz: se você tem problema com o rank, por que não vão reclamar com o instrutor? Então, os caras apontam pra ele muito puto e gritam: como um plebeu ousa falar assim com a gente? Como nós saberíamos que tipo de truque você usou? Um bastardo que ainda não jurou lealdade ficando em nono já era estranho desde o início. Finalmente, você mostrou as caras. O outro pergunta: qual família está te apoiando? Então o Prota pensa: eles não estão mesmo me escutando. Não, provavelmente nem tinham intenção de conversar. Aos olhos deles sou apenas uma erva daninha e irritante que querem arrancar. Então alguém aparece e diz: ora, senhores, não fiquem tão tristes. Mesmo que eles sejam plebeu, somos todos estudantes na mesma academia. Então, você pode chamar a punição que nós nobres estamos prestes a te conceder de dignidade. Não acha? É exatamente como você disse, Lord Helmut, como esperado do orgulho da família Bourbon. Então, o Elcid diz: ele é o chefão do grupo, então faz parte de alguma família grande. E o Prota só responde: o segundo filho da família Bourbon, Helmut. Ele era sempre o segundo no exame físico. Deve estar extremamente irritado que tirei o segundo lugar dele. Não dá nem para se comparar ao leão. Então, o Elcid diz: característica de nobres agindo contra os fracos e fracos contra os nobres é a mesma
mesma de sempre. Então, o cara para na frente do Prota e diz: lamento que nosso primeiro encontro tenha acontecido assim. Leon, você pode se sentir injustiçado com isso, mas nós não podemos simplesmente só aceitar. Espero que cumpra nossa proposta. Então, o Prota só dá um sorrisinho de leve e diz: quero escutar essa proposta primeiro. Então, o outro grita com arrogância, mas aí o cara só olha pra ele sério e diz: que tal fazermos algumas lutas sob a supervisão de um instrutor? Então o Prota olha pra ele e pensa: é assim que vai ser. Pode parecer que ele fez uma grande oferta trazendo o instrutor, mas estou claramente em desvantagem nessa proposta. O fato de que sem aura não está incluindo nas condições de Helmut significa que ele vai usar a aura. Se eu levantar uma objeção, eles vão tentar me coagir, dizendo que estou enganando o instrutor. E se eu mesmo recusar o duelo, obviamente vão tentar me difamar de alguma forma. Então, o outro leão tá lá observando ele, e ele pensa: se fosse o leão, tenho certeza de que seria possível para ele me tirar dessa situação. Não me faça rir. A ajuda do meu rival nada mais é do que implorar por ajuda. Essa é uma humilhação maior do que a mais forte das provocações. Tudo bem, então o cara diz: você vai aceitar nossa proposta? E o leão diz que sim. Mas em troca, quem vai supervisionar a luta será o instrutor Helmut, e só uma pessoa por dia. Prometa que você nunca vai questionar minhas habilidades se eu ganhar. Então, aquele cara olha e diz: o instrutor demoníaco da academia Helmut. Se ele for supervisor, então fazer qualquer truque com ele é impossível. Então o cara diz: ok, eu aceito as condições. Não me importa quem vai supervisionar a luta. Com uma cara de macabro ele diz: estou um pouco desapontado por não poder dar uma surra nele até ficar satisfeito. Então a cena muda pro Prota na cama dele dizendo: o bastardo tava fazendo aquela cara. Eu nunca esperei ganhar a experiência de batalha real desse jeito. Então o Elcid todo sorridente diz: bem, em termos de resultado é ótimo. Então o que você acha, Elcid? Posso derrotar ele sem usar aura? Eu acho que não, já que nunca lutei contra alguém que pode usar aura. Então o Elcid olha pra ele com uma cara e diz: devo te mostrar como tornar as coisas mais fáceis. Então o Prota suando olha pra ele e pergunta: o quê? E o capítulo começa com o Elcid estalando o dedo, dizendo que esse método deve ser o mais fácil, enquanto a janelinha do sistema já aparece pro nosso Protinha, família, e lá tá todas as características dele. E ele meio espantado pergunta: Elcid, o que é isso? E o Elcid com uma cara de fanfarrão tá falando que não é óbvio que é o que ele é capaz agora, e já mostra dizendo que essas são as características do Helmut, e também já diz que fez baseado em sua análise, que não é lá muito precisa. E o Prota percebe algo e pergunta por que o pirralho do Helmut é tão fraco, e diz que por ele ser playboy consumiu as melhores ervas e elixires e teve os melhores treinamentos para ficar mais forte. E o Elcid diz que mesmo que alguém receba muitas ervas, não significa que o corpo vai absorver. Então acaba se tornando só um suplemento básico, e quanto ao treinamento, ele não chegou nem perto do que o Prota passou, e que se ele não usar a aura, é como se ele fosse um Rank A de nível 99, mas que o Prota pode superar esse limite com a ajuda dele e com o trabalho duro. Mesmo sem aura, o Prota é capaz de enfrentar todos esses figurantes. Então o nosso Protinha já diz: está dizendo que eu não vou perder em termos de habilidade física? Tudo bem, é como você disse, Elcid, de agora em diante vou apontar para o topo e não para baixo. Não tem como eu perder para alguém como Helmut. Mas por que meu título tá assim? Então nos é mostrado Leon, título e classe. Um herói que ainda não consegue usar a aura. E o Elcid só responde: se não gosta dele, é só ficar mais forte. Então a cena muda pro castelo. E o Prota tá andando pelos corredores e alguém chama ele. E é o instrutor Helmut. E ele tá lá de braço cruzado. E o Prota já fica sério e pensa: parece que você mudou muito em um mês. E o professor já diz: eu ia parar você se estivesse agindo de forma imprudente. Parece que eu não preciso fazer isso. Não é, Leon? E na hora o Prota já abre um sorriso e diz: eu não tenho certeza do que você tá falando. E o professor só vira o rosto e fala: tá fingindo ignorância, né? Então o diretor já se vira com um sorrisão e fala: estou dizendo pra você ensinar uma lição a esses idiotas, entendeu? E o Leão já acena a cabeça, ficando sério, como quem tá concordando com o que ele diz, e sai de cena. Então, quando chega no campo de batalha, aquele cara tá lá na frente, e ele fala: como ousa um mero plebeu me fazer esperar, enquanto tá rindo com cara de desdém. E ele rindo continua: você está agindo como se as regras não se aplicassem a você, hein? E o Prota só olha pro professor e fala:
Instrutor, eu vou começar agora. E o instrutor confirma. Então, Jeff, Henrique e Leon, vocês dois estarão colocando seu nome e honra nessa partida comigo como testemunha. Então o professor pergunta pro figurante, o que você deseja nessa partida? E ele com uma cara puto já fala que esse plebeu admita seus próprios crimes. E o prota olha sério pra ele. E o professor pergunta, Leon, o que você deseja nessa partida? E o prota só fecha os olhos e fala que essa seja a última vez que ele me perturbe. Então o professor bate palma e fala, tudo bem, vocês dois, um passo à frente. E os dois com uma espada na mão já se preparam em posições. E alguém da plateia já pergunta se não dá pra cortar outra pessoa com uma espada de madeira se estiver com aura. Isso é definitivamente desvantajoso para Leon, que não pode usar aura. E o Alcide aparece. Leon, você quer ver os status desse garoto? E o Leon diz que não, tá tudo bem, e que não importa o quão forte ele seja, ainda é só um subordinado do Almonte, e não tem por que eu pegar emprestado o poder do Alcide pra uma pessoa assim, enquanto aquele cara já parte pra cima do prota. Então, ele vê que é um golpe na diagonal que corta do canto superior direito ao canto inferior esquerdo, e o prota tá pensando que é um movimento tão óbvio que vai esperar que isso seja uma farsa, mas ele percebe que o cara tá vindo em sua direção, mas nunca chega, e pergunta por que ele é tão lento, e simplesmente dá uma varetada na frente do cara que deixa todo mundo impressionado. O prota tá muito rápido, rapaziada, ele derrota o cara basicamente com um movimento, e o prota, depois de varetar o cara, simplesmente fica sem entender nada, o que ele tem? Acabou tão rápido, e o cara cai no chão todo quebrado e tenta se levantar enquanto tá dizendo, não pense que venceu com esse golpe de sorte, eu só cometi um erro, vamos de novo, lute comigo de novo. E o instrutor intervém, Jeff Henrique, você perdeu, não permitirei nenhum comportamento desagradável. E o prota só diz, tudo bem então. E o professor fica sem entender nada, e aquele cara tá olhando pro prota já rindo. Você é um plebeu. Para um plebeu, você com certeza sabe o seu lugar. Tudo bem então. Em troca, eu não vou pegar leve com você. E o Alcide já aparece e fala, Leon, não termine com o ataque dessa vez. Então eles estão em posição e o professor grita, comecem. E o Alcide já fala, é a sua primeira vez usando a visão em uma batalha real. Vendo como ele se ofereceu para ser seu parceiro de treinamento, ele deve saber que você tê-lo finalizado com um só golpe agora há pouco, só foi você sendo misericordioso com ele. O prata só dá um sorrisinho e diz, tudo bem. Então a luta dos dois começa e aquele cara vem que nem louco pra cima do prota e ele só se defende usando a visão. E o prota no meio da batalha tá pensando, ele tá tão lento que eu consigo ver os movimentos de seus braços, pernas e pupilas. Consigo até mesmo enxergar qual será o seu próximo movimento. Então, o Alcide olhando de cima para baixo diz, por ter descoberto os movimentos iniciais dele, você será capaz de descobrir o que ele ainda fará em seguida. Então, o prota acaba tomando um golpe que acaba cortando seu cabelo. E o prota pensa, ele começou a usar a aura, mas ainda consigo ler seus movimentos. Então, aquele cara vai pra cima gritando, faça seu melhor para desviar destes ataques. E o Alcide já diz, e pensar que ele faria ataques consecutivos de forma tão imprudente contra um oponente para o qual acabou de perder. Ele não sabe como distribuir a estamina durante uma batalha, já que é um amador. E o prota, enquanto recebe aqueles ataques, está pensando, mesmo o fortalecimento de habilidades físicas com aura tem seus limites, uma abertura. Então, ele dá-lhe uma varetada na coxa daquele cara que fica sentindo muita dor e já pula pra trás, botando a mão na coxa enquanto tá lá tremendo, dizendo, seu tolo, deveria ter acabado comigo agora, não conseguirá me derrubar com esse tipo de ataque. Mas aí o prata já tá em cima dele varetando ele de golpe e ele tá lá no chão todo esmerilhado. E o Alcide pergunta, o que acha, Leon? E o Leon já responde pra todo mundo, é como você disse, se eu quiser usar visão no treino, o alvo em movimento é o melhor. Então, aquele cara no chão todo esmerilhado já diz, eu desisto, por favor. Então, o professor já aparece do lado do prota e diz, o vencedor é o Leon. E todo mundo fica animado batendo palma, e aqueles dois playboys escroto estão lá tudo puto, olhando que seu amigo foi derrotado. Então a cena muda e o pessoal tá tudo em uma confraternização. E algumas pessoas estão lá brincando e tal, e todos estão falando de que não sabia de como o Leon lutava tão bem, e que ele começou a desafiar cada um deles, começando pelo Jeff. Todos perderam e todos tiveram que ser mandados para a enfermaria, e o único que sobrou foi o Almonte. O Almonte não perderia para ele também, né?
Então, a cena muda e já mostra o Prota conversando com o Elcid. O Elcid já tá dizendo: eles são oponentes tão fáceis, estava usando uma esgrima tão linda, porém sem alma. Não acredito que estão apenas naquele nível, apesar de usarem aura. E o Prota, com uma cara de malandrinho, já diz: mas tenho certeza de que hoje será um pouco diferente. E o Elcid diz: finalmente é o Elmont. Bom, é importante não baixar a sua guarda. Então, o Prota já entra no campo de batalha para lutar contra o Elmont, que já tá exalando lá sua aura. E o Prota, com um sorriso no rosto, já escuta o Elcid dizer: parece que ele deixou de ser pretensioso. Parece ser o caso, diz o Prota. E o Prota tá pensando: Elmont, que usa aura, é mais forte que eu fisicamente. E tinha algo na janela de status que o Elcid me mostrou antes. Visão da esgrima? Como está apenas no nível 1, não deve ser muito poderosas. Técnicas desconhecidas são as mais assustadoras. Tem uma chance de que eu não seja capaz de ver através disso com a visão de Roderick. Então, o Elmont já tá lá puto falando: não achei que minha vez realmente chegaria. E o Prota, com uma cara de cansado, diz: é mesmo? Pois eu já sabia que isso aconteceria. O Elmont fica com uma cara de otário na frente de todo mundo e aqueles loirinhos estão pensando: ele será o oponente de treino perfeito para duelo contra outro leão. Embora eu tenha grandes habilidades físicas mesmo sem aura, sou mais fraco se a aura for levada em consideração. Se ele tá no nível em que consegue imbuir aura na sua espada, então será perigoso até mesmo tentar bloquear seus ataques com uma espada de madeira. Nesse caso, devo evitar uma luta direta e tentar provocá-lo antes? Então, o professor já grita: comecem! E aquele cara, sem perder tempo, já ataca o Prota, que só desvia por sorte, mas acaba machucando. Energia da espada, acho que não conseguirei enfrentá-lo. Enquanto já entra em posição de combate, a diferença de velocidade entre nós é gigantesca, e aquele cara tá que nem um monstro na frente do Prota, e ele pensa: ele ainda é o descendente direto de uma família de condes, mesmo que seja um imprestável. Então aquele cara dá uma risadinha e já diz: não me admira eles terem perdido. Eu teria te pisoteado se você fosse apenas um plebeu arrogante, mas a história é outra se for alguém que vale a pena recrutar. Caso considere se juntar a mim agora mesmo, eu posso esquecer os sentimentos triviais entre a gente. Mas o Prota simplesmente parte pra cima dele, dando um ataque na direção dele que corta o seu rosto. Ele fica muito puto. Seu, certamente é arrogante só porque conseguiu algumas habilidades inúteis, hein? E o Prota, olhando pra ele com um sorriso leve, diz: é mesmo? O Elcid diz: habilidades inúteis. Leão? E o Leão responde: sim. E o Elcid, com uma cara muito sádica, diz: esse fracote de merda acabou de chamar minha técnica de inútil, não foi? E o Prota, meio assustado, fica: ei, Elcid? Eles dizem isso até mesmo quando os rios e montanhas mudam em 10 anos. Mas depois de 300 anos eu tô sendo ridicularizado por um pirralho que ainda molha a cama. O Prota tá olhando pra ele meio assustado. Que sensação ameaçadora. Então o Elcid diz: Leon, tá vendo o moleque dos dentes brancos? E ele responde que sim. E o Elcid continua: um insulto que um professor pode receber é ser repreendido pelo aluno. Se os dentes dele continuarem a salvo na boca até esse teste acabar, você vai ser punido. E o Prota já fica assustado, percebendo que 1 ou 2 dentes não serão o suficiente. Vou arrancar o máximo que eu puder, enquanto embanha sua espada. Então, aquele cara já percebe que o vigor do Prota mudou, e o Prota simplesmente parte em direção que nem uma bala na direção do cara, e todo mundo fica: o Elmont tá sendo pressionado. E aquele loirinho diz: não, o Leon tá na ofensiva, mas Elmont não foi jogado pra fora ainda. Enquanto o Prota durante a batalha tá pensando: droga, eu tô me esforçando demais. Aquele loirinho só diz: se as coisas continuarem assim, Leon vai travar uma batalha de atrito. Então, o Elmont já diz que persistente: pare com essa última posição inconveniente e fica acabado no chão. E o Prota só responde: olha quem fala. Enquanto o Prota tá pensando que vai compensar a falta de força e velocidade com a visão de Roderick, para antecipar as ações do oponente, e que se ele conseguir ver isso um pouco mais rápido, vai ser capaz de compensar a inferioridade. Muito mais preciso e muito mais rápido e mais amplo. Até que o oponente na minha frente parece que está se mexendo debaixo d'água. E os dois estão travando uma ótima batalha, mas o Prota acaba acertando ele aparentemente. E ele fica todo bobo. Funcionou. E aquele cara tá puto. Seu desgraçado não consegue nem mesmo usar a aura. E o professor tá lá pensando: não senti nenhuma aura do leão.
Apesar disso, não acredito que ele conseguiu empurrar tanto o Elmont. O Elmont tá lá coringando, caindo na gargalhada, dizendo: não posso acreditar que vou ser forçado a usar isso contra você. E o Leão já se assusta. Isso é esgrima arcana? E aquele cara tá com uma aura muito forte saindo dele. E o Prota começa a encará-lo pensando: empunhalar, cortar, porra, ele pode mesmo tacar a espada. Não posso desperdiçar nem um único segundo. Então o olho do Prota já começa a brilhar. E rapaziada, se o olho do protagonista começou a brilhar, já sabe que vem massacre. Então o Elmont vai pra cima do Prota com toda a força. Então o Prota pensa: apunhalando, posso desviar disso. Então quando o cara vai apunhalar o Prota, no último segundo ele defende, mas a espada já tá vindo na sua direção. E o Prota pensa: essa empunhalada foi uma finta. Essa técnica presume que seu oponente vai desviar. Técnica secreta Bourbon, golpe crescente. Ele vai fazer um golpe direto no meu peito. Mesmo se eu tentar desviar o máximo que eu puder, ele vai cortar minhas costelas. Não vou conseguir lutar com as costelas quebradas. Posso ver a trajetória da espada com a visão, mas não posso desviar disso. Vou ser atingido e vou perder. Até que de repente o corpo do Prota fica em volta de vários raios e uma aura muito forte tá saindo dele e algo diz pra se mexer. E aí o Prota simplesmente dá um pulo por cima do golpe e aquele cara fica sem entender nada e o Prota já volta com uma varetada no ombro dele que deixa ele sentindo muita dor e ele já pula pra trás do Prota. E aquele cara fica olhando pro braço dizendo: ele só acertou o braço esquerdo, já que era um braço contra dois. Isso não é uma desvantagem pro Elmont. E o loirinho tá dizendo: esquece o machucado no braço dele. Tenho certeza de que o choque pela esgrima arcana da família dele ter falhado é bem mais perigoso. E o Prota tá lá pensando: não, ainda não. Depois disso, ele vai tomar a vantagem pelo fato de ter as duas mãos para um ataque frontal. E aquele cara tá lá muito puto. Você tava dançando na palma da minha mão esse tempo todo, plebeu. Enquanto vai dar um golpe no Prota. Mas o Prota simplesmente desvia e dá um contra-ataque que lança a espada daquele cara longe. E ele fica sem entender nada. Até que de repente ele toma uma porradaça no meio da cara e já é lançado pelo alto com vários dentes caindo da sua boca. E todo mundo fica comemorando como se fosse final de campeonato mundial, rapaziada. E aquele playboyzinho tá lá no chão todo quebrado, sem alguns dentes faltando da sua boca. E o professor levanta o braço do leão e diz: vitória. E todo mundo tá gritando o nome dele. E o Alcide tá todo felizinho gritando que é um ótimo trabalho, meu discípulo, já que ele foi derrotado por uma técnica inútil. Tenho certeza de que, de agora em diante, ele vai escolher com mais cuidados as palavras, né? E o leão só responde: me pergunto, será que o caráter dele vai ser melhor depois de ser derrotado só uma vez? Como fizemos um juramento sobre o vencedor do duelo, deve ficar tudo bem, já que estamos na academia, mas... E o leão já interrompe. Ao invés disso, fiquei bem surpreso, leão. E o leão se pergunta: hã? E o Alcide diz: você acabou de abrir as portas para aceleração. Você tá progredindo muito mais rápido do que eu esperava. E o Prota fica sem entender nada. Aceleração? E os dois estão andando ali pela academia e o Prota pergunta: aceleração? Tá falando do que eu fiz quando desviei da esgrima arcana do Elmont? Sabe quando tem momentos que o corpo humano se mexe mais devagar que a consciência, né? Especialmente no estado de aceleração. Um reflexo pode ser mais rápido que a consciência. Não tem nada a ver com a velocidade atual. Nesse caso, como acha que os espadachins treinados se movem tão rápido? É porque eles aprenderam a usar a aura, diz o leão. E o Alcide só corta: você tá só um pouco certo. Se não usar a aura, seu corpo não vai conseguir resistir à sua força. Então, normalmente, alguns só conseguem aprender a usar a aceleração depois de aprenderem a aura. Mas você usou a aceleração mesmo antes de começar a usar a aura. Só usou isso nas pernas. Mesmo que fosse uma execução incompleta, já é bem impressionante. Quer dizer que você instintivamente ultrapassou seu limite com força de vontade. Então, o Prota sorridente diz: peraí, você não disse que meu corpo não conseguiria aguentar a força, mas eu tô perfeitamente bem, né? É porque a execução foi completa? E o Alcide sorrindo diz: bem, alguma coisa assim. Se tivesse usado no corpo todo e não só nas suas pernas, as suas entranhas teriam virado do avesso. E o Prota, com um pouco de medo, fala: é uma situação bem perigosa, não é? E o Alcide só diz: acho que deve estar na hora. Deveria cuidar do seu corpo por enquanto. E o Prota se pergunta: do que tá falando e que hora é essa? Até que ele sente
algo estranho no seu corpo e de repente ele sente uma dor infernal em suas pernas e começa a se contorcer todo no chão. E o Alcide tá lá se perguntando, o que mais? Claro que seria dor muscular. Deveria agradecer que só tá experienciando isso depois de usar a aceleração. Não use mais até ter aprendido a aura. Vai morrer de verdade da próxima vez que usar isso assim. E o Prota, ainda sentindo um pouco de dor, olha para o Cid e diz, eu sei disso também. Então a cena muda pro outro dia na escola e o Prota tá chegando lá e todas as menininhas estão olhando pro Prota e todo mundo tá falando dele. Então várias pessoas estão falando vários boatos do Prota e ele dá de cara com aqueles caras tudo quebrado e diz, parece que aqueles caras espalharam rumores como fogo por aí. E o Alcide já fala que acha que eles vão aparecer com todo tipo de desculpa por terem perdido. O que aconteceu com o orgulho dos nobres? E o Leão responde, como nobres, se eles realmente têm algum orgulho, não viriam até mim. E o Alcide diz, é um ponto razoável. Mas aquela loirinha já tá lá pra falar com o Prota. E ela diz, oi Leão. E o Prota, todo apaixonadinho, olha pra ela, Chloe. E os dois saem pra conversar junto. E o Leão começa a perguntar como ela tá. E que ela deveria estar na aula de alquimia agora. E pergunta se ela tá matando a aula. E ela só responde, seu idiota, por que eu mataria a aula? O professor de alquimia tá doente hoje, então estamos sem aula. Acha que eu mataria a aula só pra te encontrar? E ela já dá um sorrisinho discreto. Alguma coisa mudou, Leão? E ele pergunta, como assim? E ela fala, você tem evitado conversar diretamente comigo recentemente, não tem? Então, tem lutado com nobres consecutivamente do nada. Sabe o quão preocupada Leão e eu estávamos? E o Prota olha pra ela e em seguida olha pro chão. Me pergunta, quanto tempo se passou? Pra mim, conversar com ela de um jeito tão confortável e aberto. Ah, é isso. Acho que agora eu sei como eu me senti em relação a ela. E o quão invejoso fiquei pelo Leão que ficou do lado dela. Fiquei sobrecarregado pelo meu próprio complexo de inferioridade, pensando que eu não tinha nada de especial. Eu odiei esse mundo. Não era agraciado pelo meu trabalho duro e me culpava por isso. Então ele se lembra daquele dia que o Alcide apareceu em sua frente. E voltando pro tempo atual, aquela menina diz, sinceramente, depois de todas essas lutas, seu nome tá na boca da escola inteira. Tem até rumores de que você pegou uma espada mágica por acaso e por isso melhorou tanto. Mas quando ela olha de novo, o Leão tá chorando pra caralho lá e ela fica sem entender nada. E já começa, Leão, por que você tá chorando do nada? Isso é só o que as pessoas estão dizendo. Acho que a parte da espada mágica é muito longe, não é? E o Leão, parando de chorar, diz, não é nada como uma espada mágica. E ela fica sem entender. E o Leão continua, mesmo falando rudemente com sua péssima personalidade, Alcide me pegou no fundo do poço. E então o espírito de Roderick aparece novamente. O que? Leão, seu pirralho. Eu tinha me desculpado, já que a atmosfera parecia boa. Porque eu cresci do nada. E o Leão continua pensando. Se um herói é quem salva o mundo, então o herói que me salvou é o Alcide. Então eu vou virar um herói tão capaz quanto um dono da espada sagrada e ultrapassar as expectativas do Alcide. E aquela menina fica olhando sem entender nada. E o Roderick fica dizendo, não sei o que tá acontecendo aqui. Esse pirralho, ele só tá falando com uma garota, mas crescem de repente. Isso é algo que eu, que sou perfeito desde que nasci, deveria saber. Não me importo com o motivo. Ele finalmente parece ser digno de ser cultivado agora. Então, o Leão já sente um calafrio e ela pergunta, Leão, tá tudo bem? E o capítulo começa e o Leão tá deitado no seu quarto pensando na vida. Acho que eu mudei mesmo. Enquanto se lembra daquela loirinha falando com ele. Você parece bem melhor agora. Hã? Parece que você não tá mais nervoso. E agora pode olhar claramente pra frente. Você parece Leão, mas ainda tem uma diferença. Acho que é como a diferença entre alguém que olha pra cima e alguém que olha pra frente. Seria legal se pudesse conversar com o Leão ocasionalmente. Não tem ninguém na minha série que poderia ser honesto com os sentimentos dele e ficar ao seu lado. Bem, vou fazer o que posso. Então, o Prota se contorce na cama pedindo desculpa pra Chloe mentalmente e que não acha que pode fazer isso. Nosso próximo duelo vai ser o último, enquanto a cena muda e aparece o outro Leão, pensando nele também. E o Prota tá lá, treinando sem parar. E o Alcide já diz, a espada de madeira não vai nem durar em completo estado? Hã? Além do treinamento de proficiência da técnica, ela é tão poderosa que coloca muita tensão na espada. Além disso, uma espada de treino geralmente é mais fraca do que uma espada de verdade, então tem que ser cuidadoso. E o Prota todo suado diz, só me esforcei para ter sucesso uma vez, porque a carta na manga de uma pessoa só pode ser mostrada uma vez.
já que é óbvio que eu seria combatido por um gênio como o Leão se eu usasse a mesma técnica muitas vezes. Mas e aí, deixa eu te perguntar, por que você ainda não deixou o like aqui no vídeo do Taverna Mão A, rapaziadinha? Tropa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comentem o que vocês estão achando dessa obra. Muita gente me pediu ela aqui, eu já trouxe ela rapidinho pra vocês. Ontem saiu uma obra muito top aqui no canal também. Se vocês gostarem e quiserem mais dela, já comenta lá. Mas é isso, confere aí se você já deixou o seu like, hein, parceirinho? Tamo junto e é nóis, vamos pra obra. E o Prota tá lá largado no chão, sentindo muita dor na sua mão. Eu vou superar suas técnicas, ler o que você fica pensando e ganhar dele. Ver a janela do status do Leão de dias atrás te irritou tanto, a Cid tá lá rindo dele, enquanto nos é mostrado que o Leão na verdade é nível 25, e o Leão é forte pra caralho comparado ao nosso Prota. Então, o Prota tá indignado gritando, um usuário de aura no intermediário pode usar uma espada de energia, mas ele pode manifestar a aura no corpo, ele já é mais forte do que os instrutores. E o Elcid diz, um nível que até os cavaleiros talentosos só alcançam lá pros 30 anos. Só tô dizendo que esse pirralho já ultrapassou isso, apesar de não ter passado pela cerimônia de idade. Mesmo perdendo em força e velocidade, eu tenho um pouco mais de estamina. Ele é definitivamente um oponente difícil, mas não é alguém que eu não possa vencer. Esse é um pensamento bom. Vou te dar tantos conselhos quanto eu puder, então use isso como base para se preparar para vencer. Seu duelo contra o Leão é o Cid? Só se eu perder contra o Leão, o que pretende fazer depois disso? E o Elcid só diz que não vai responder isso. E o Prata pergunta por quê. E ele diz que é um teste pra você. E já fica puto falando, já te disse no começo, não disse? Que as provações que você vai suportar vão ser mais duras do que te dar oportunidades. Isso não é muito difícil pra primeira prova, diz o Prota já sentado no chão com medo. E o Elcid diz, essa luta pode se tornar o ponto de virada na sua vida, Leão. Se vencer o Leão, então eu te explico tudo. Você se convenceu do porquê eu disse isso depois da minha explicação. Então, o Prata continua treinando, faça sol ou faça chuva. E o Leão tá lá naquele quarto com aquele mordomo. E ele pergunta, os resultados estão acima do esperado. Eu sabia que os outros não eram tão ruins assim, mas não pensava que ele derrotaria Almute. Sr. Gilbert, parece que você reconhece esses resultados. Me lembro de você dizer que não tinha certeza das avaliações dele antes. Isso tem 3 anos. Para certas pessoas, não é muito tempo, já que ele venceu o segundo filho da família de um conde com um corpo que não pode usar aura. Isso significa que não precisa mais duvidar do seu potencial. Tinha uma mensagem do Leão hoje. Ele disse que ele tá pronto. Finalmente, Sr. Gilbert, eu gostaria de te pedir um favor. Leão, eu vou te vencer. Definitivamente, eu vou te fazer meu cavaleiro. Então a cena muda pro Leão andando pelos corredores do castelo e dizendo, parece que alguém no céu está preparando a luta para mim. O herói da espada sagrada tá botando o futuro em jogo. Não seria surpresa se os céus estivessem agitados, não é? Chegou na hora, Leão. Está calmo hoje, hein, professor? É um pedido do Leão, parece que ele quer focar na luta, ao contrário das outras lutas que aconteceram aqui. Bem, aquele pirralho do Almute ia querer te humilhar em público com a luta. Então, o professor diz, enquanto não tiver nenhuma audiência, só vai ter um observador além da testemunha. Um observador? Quem é? Elcid, você sabe quem é? Provavelmente é a Chloe. Chloe? Por que seria ela? Acho que você não sabe o que está acontecendo. Já que o Leão acha que você gosta dela, ele pretende usar essa luta para empurrar ela para ele. Tem muitos casos onde o rei e seu subordinado lutam por uma mulher. Se eu vencer essa luta, você vai virar meu subordinado. Então o Prota fica muito puto. Leon, o X1 com o Leon. Caso eu perca, me tornarei subordinado dele. É um motivo bom o suficiente para Chloe se tornar uma observadora. Ela tá desenhando uma linha clara de quem será o líder e quem será liderado. É um plano verdadeiramente minucioso que o Leon executaria. Claro, essa maneira de fazer as coisas desconsidera o que eu e a Chloe sentimos. Eu imaginava isso, mas Leon é realmente um nobre de alta classe, alguém que tenta manipular os relacionamentos e as emoções dos outros. É uma técnica política que não trata os outros em igualdade de condições. Esse é o caminho de um nobre. Estou realmente enojado com isso. E o Elcid pergunta se ele tá com raiva e ele diz que sim. Enquanto pensa, ele jamais deveria ter feito isso. Leão, terei que te ensinar uma lição a esse tolo. Então, o Prata chega lá e o Leão já fala com um sorrisinho de canto de rosto. Tá atrasado. E o Prata responde que ele quer precoce.
onde está o observador? Ouvi que você chamou alguém. E o leão responde: ele está em um lugar onde não podemos ver. Não seria justo se cometesse um erro por estar distraído, certo? Isso vai virar uma desculpa também. E o prota diz: é mesmo. Vamos começar agora mesmo então. E o leão diz: antes disso, já tira uma pílula e toma. E o prota pergunta: mas que porra você acabou de comer? E ele diz: essa é uma pílula que suprime aura. Mesmo que eu tenha dito que não usaria aura, pode acabar sendo intencionalmente. Se isso acontecesse, toda essa luta seria um desastre. E o prota já fica com uma cara meio pá. Mas beleza, devemos começar então. Ele tá totalmente sério, diferente do seu normal. Mas quando se trata de concentração, também não perderei. Então, o professor já acena: comecem! E as duas espadas já se encontram e uma batalha começa. E o prota já tá tremendo enfrentando o outro leão. E uma batalha muito épica de espadas está acontecendo. Pensei que eu fosse mais forte. Não, duraria nem 30 segundos se eu continuar recebendo seus ataques de frente. E o leão já dá uma suspirada e vai frente a frente com o prota para um ataque direto. A espada parece um chicote. Ele tá num nível totalmente diferente comparado ao Helmut. E já estou usando a visão de Roderick. Mas a imagem do leão parece mais borrada do que qualquer outro oponente que já enfrentei até agora. Preciso me acalmar. As partes incompletas da sua imagem serão compensadas pela experiência que eu obtive com várias vezes em que lutei com ele antes. Então aquele mordomo tá olhando assustado. Esse é realmente um duelo entre estudantes. Enquanto não estão usando aura, o nível de esgrima e noção de combate deles pode ser ainda melhor do que a de cavaleiros. Ele é forte, verdadeiramente um monstro. Leão, quando você ficou tão forte? E aquele cara já tá dizendo que é incrível e que sabe o quão genial meu Lorde é. Mas não esperava que o outro leão acompanharia. O leão já dá uma finta dupla no nosso prota. Mas eu li a figura. Eu vi o seu ataque. Então o prota parte para cima do leão. E os dois são atingidos e ficam sem entender nada. Enquanto o prota tem um pedaço de seu escudo cortado, o leão tem um pedaço do seu cabelo cortado. E ele põe a mão na cabeça, já ficando puto com aquilo. Eu estava imaginando o porquê dos outros ataques que vieram depois do primeiro não serem tão poderosos. Ele pretendia transformar isso em uma batalha de estamina desde o começo. Eu caí na dele. Então os dois estão frente a frente se encarando. Se aproxime do inimigo para sugar sua estamina. Então comece lentamente a virar a maré a seu favor. É uma tática de prolongar, a qual não te permite cometer nem o menor dos erros. É uma estratégia que certamente não tem nada de fantasioso. Eu consigo sentir o seu desejo de vencer, não importa o que. Parece que preciso quebrar esse desejo primeiro. Se eu não puder fazer isso, então ele jamais vai se submeter a mim. Passos rápidos. Ele está usando uma técnica arcana da família imperial aqui. Então o nosso prota já fica surpreso. É uma técnica que usa os músculos e o fluxo sanguíneo. E o outro leão tá lá todo B10 na frente do prota, já se preparando para o ataque. Para permitir o usuário usar a força além dos seus limites. Por mais que não seja completa, já que não estou usando aura, mesmo metade do seu poder seria suficiente. E o prota já se assusta, tive que levar a visão ao máximo. Então o leão parte para cima do prota com tudo. E o leão olha para trás após o ataque, foi muito superficial, ele desviou daquilo. Então esse é o Passos Rápidos. O prota tá lá com seu braço sangrando pensando: esse pirralho, ele realmente não tá usando aura? E o Alcide já responde no pé do ouvidinho do prota: ele não usou aura, fazendo o prota se assustar pra caralho na hora. Então ele pergunta: sério? E o Alcide já diz: o corpo humano é mais forte e rápido do que você imagina. Por mais que existam técnicas de fortalecimento corporal que focam na velocidade como passos rápidos, também existem técnicas que aumentam a força e resistência. Não tente julgar o que pode ser feito com seu senso comum. Mas o prota é distraído e o leão já vem partindo pro ataque de cima dele e gritando: você ousa se distrair? Tá tão calmo assim? Digo mesmo, diz o prota enquanto só devia. Você está usando esgrima arcana agora. Calmo, o meu pau. Já estou nos meus limites. Merda, perdi o fluxo por conta da interrupção repentina do Alcide. Não tente julgar o que pode ser feito com o senso comum. Não, o Alcide não me interrompeu, então o prota já se recompõe. Se em torno de 5 a 6 passos até que eu esteja fora do ringue, eu estive empurrando ele até agora. A atmosfera mudou, mas não deveria haver um jeito de avançar contra os passos rápidos no nível do leão. Eu pensei que só teria uma chance de vencer e era aguentar os ataques, a fim de proteger a pequena vantagem que eu tinha em estamina. Eu esperei que o leão ficasse exausto através dos passos rápidos. A pior solução que eu tenho disponível é a aceleração, uma técnica que eu não consigo controlar. Isso não é divertido. Então o outro leão já observa com atenção enquanto o prota se recompõe.
A única coisa que eu preciso confiar é na força que eu vim acumulando. É a primeira vez que o leão parece tão grande. Está certo. Esse é quem você é. Vou fazer de você meu subordinado, não importa o que. Então ele já se prepara. Passos rápidos, e o mordomo tá todo feliz. Ao usar passos rápidos consecutivamente sem aura, ele já deveria estar além dos seus limites. E o Cid tá muito impressionado. Se eu for um herói de verdade, então esse tanto não é nada. Leão, você não sabe a diferença decisiva entre a gente. Você que nasceu com talento inato, e eu que manejo minha espada todo santo dia. Então, frente a frente, um a um, dois amigos, dois nomes e duas histórias diferentes se enfrentam. Então, após o choque de suas espadas, uma cai pro alto quebrada, e simplesmente é a do outro leão. E o nosso protagonista tá lá, de pé, e a espada do outro leão tá completamente quebrada, e ele se pergunta como, e o Cid diz: seu trabalho duro foi recompensado. Sim, o que decidiu o duelo foi a dica que eu peguei do golpe crescente do Helmut. Uma técnica de espada não convencional que perturba o time dos membros superiores. Mais importante, o número de espadas que quebramos é diferente. Por ser tão talentoso, seu corpo físico consegue superar seus limites, mas você não será capaz de alcançar a mim, que conheço os limites de uma espada. Bem, se estivéssemos usando as espadas de verdade, o resultado poderia ter sido diferente. Um sorriso no rosto, nosso prota diz: eu venci, Leon. Eu confirmei. A vitória é sua. Enquanto tá batendo palma, e o Cid tá lá olhando. Também parando pra pensar, se o leão tivesse perdido, ele teria se tornado subordinado do leão. O que você pediu para o caso da vitória ser sua? O capítulo começa com uma lembrança. O leão tá se lembrando de quanto o outro leão prometeu a ele que daria coisas como ensinar esgrima arcana, treinar aura, etc. Mas aí o leão tá coçando a cabeça, parando para pensar, não há algo que eu realmente precise. E o outro leão tá no chão. Eu perdi, afinal. Já que essa luta foi algo que eu decidi e concordei, terei que aceitar as consequências. Promessa é dívida. O que você quer? Então, o leão só dá de ombros, te direi depois, e o outro fica puto. Não tenho nada em mente por hora. Te digo assim que pensar em algo. Tá de boa, né? E ele fica sem entender nada. Ele e o mordomo dele estão olhando e ele só concorda. Então, o prota tá saindo sentindo muita dor. Consegui terminar a luta sem usar aceleração, mas ainda parece que me esforcei demais, já que meu oponente era o leão. Luz de cura? Por favor, conceda descanso ao ferido, diz aquela curandeira pro prota. Então o prota tá lá comemorando que já tá se sentindo mais leve, e é como ele esperava de uma magia de cura rank 4, e pede obrigado a Chloe por salvar ele, e ela já fica com os olhos todos lacrimejados. Não consigo entender você, ô leão. E daí se você perdesse? Mas você ficou bem mais forte, leão. Pretende deixar a academia, certo? Como soube? Pergunta ele. E ela diz: eu te conheço como a palma da minha mão. Você é tão tolo. E ele só abaixa a cabeça e diz: pensei que tentaria me parar. E ela só aponta: não acredito que você ousou dizer isso, quando nem planejava me ouvir. Você sempre foi assim. Então nos é mostrado o prota matando um javali, e todo mundo comentando. Eu vi que ele lutou por 10 horas. Ele certamente é corajoso para uma criança. E ela continua: você sempre desafiou os limites que as pessoas achavam ser impossíveis de romper, e acabou conseguindo, apesar de que demorou um pouco mais desta vez. E o prota diz: eu achei que foi bem rápido, considerando a dificuldade. E ela diz: você demorou. E muito. E já começa a rir, e os dois caem na gargalhada ali junto no momento descontraído. Então o prota já se vira: tô bem agora, vai bater no leão por mim. E ela se pergunta: não é para curá-lo? E ele diz: aquele pirralho pode não expressar isso, mas ele provavelmente está bem deprimido e chocado. Um ataque da namorada que ele ouve. E o prota só olha pra ele e a encara. Faria dessa derrota uma nutrição para o futuro crescimento dele. Deixarei o leão em suas mãos. E ela já observa o prota com os olhos brilhando. Leão, o que fará depois de largar a academia? E ele diz: ainda é um segredo por hora. E ela só junta as mãos e começa a orar pela vida do leão. E o Cid diz: nunca pensei que veria uma maga que não acredita em deuses rezando por alguma pessoa. E o prota responde: ela realmente é uma boa pessoa. Já terminou tudo? Sim. Acho que eu ansiava por me tornar uma pessoa especial. Uma pessoa especial? Perguntou o Cid. E ele diz: eu desesperadamente dei o meu máximo em tudo que eu fazia. Queria me tornar uma pessoa que não perderia para nenhum dos dois. Não fui capaz de superar barreiras como status sociais ou talento. Bem, no fim, eu perdi meu caminho na frente dessas duas pessoas especiais, porque senti que eu não era bom o suficiente. Mas encontrar o El Cid me livrou do meu complexo de inferioridade gravado nas profundezas do meu coração. E ele me permitiu escapar da sombra daqueles dois. Mas agora me tornarei um herói.
Quem nesse mundo seria mais especial que eu? E o Cid já diz: que pessoa materialista você é. Ficou um pouco desapontado? Pergunta o Prota. E o Cid diz: mas é claro que não. Qual é o problema de querer riquezas e honras? Qual é o problema de querer ser famoso? Ambições são uma parte central da vida humana. E ter sonhos levam para frente, a menos que se vá no caminho errado. Ambições são o que nos tornam humanos. E foi por isso que eu te escolhi. A pessoa que deveria se tornar um herói não era você, mas o outro cara, o Leon. O quê? O filho legítimo da família imperial Cloud. A espada que construirá o Império Corrompido mais uma vez. Seu nome completo é Leon Kalu Gladius von Cloud. Ele foi designado como herói 150 anos atrás. Ele é o protagonista perfeito, pensa o Prota. Baseado no que o Cid disse, eu deveria ser o protagonista. Não sou mais um, certo? Ah, certo. Você não disse que essa luta era um teste pra mim? E o Cid diz: sim, você fez bem. Não existe uma regra que diz que um herói deve ser alguém escolhido por profecias ou oráculos. Ser o precursor do futuro de alguém com sua própria força e força de vontade também é algo que um herói faz. O outro leão está errado sobre essa parte. Tá se sentindo culpado por ter roubado a oportunidade dele ou algo assim. E o Prota dá de braços. É claro que não. Não é como se faltasse algo pra ele, comparado a mim. Por que eu me sentiria culpado por alguém que nasceu em berço de ouro? Isso é impossível. O Cid já se surpreende. A culpa é dele por perder pra alguém como eu que não tem nada, apesar dele ter tudo o que precisa. E foi você que me escolheu. A alma do grande herói, Roderick, e a espada sagrada Cid me escolheram. Se for o caso, só estou correspondendo às expectativas. Então a cena muda e no dia seguinte o Prota pediu para sair da academia. O instrutor ficou bastante triste por eu estar abandonando a academia para me tornar um aventureiro e disse para escrever uma carta de recomendação para ele, em vez de me dar um certificado de graduação. Foi um bônus que a luta entre mim e a panelinha do Almonte tenha inspirado tanta classe de plebeus quanto a de nobres a trabalhar duro, e trouxe um vento de mudança a todos na academia e os levou a treinar mais duro. Agora, com isso, eu provavelmente não preciso mais voltar para a academia. Vamos lá então, Cid, para a Cidade Livre, Blaine, onde os aventureiros se reúnem. O capítulo começa e um gavião tá rodeando uma floresta. Então, quando a cena baixa, nos é mostrado o Prota correndo pra caraca. Finalmente eu tô livre dessa floresta enlouquecedora. Ó, dá pra ver Blaine daqui. Finalmente vou poder dormir em uma cama depois de ter saído da academia há 15 dias. Floresta enlouquecedora, você deveria ser grato que se tornou um lugar de teste pra você. Ah, eu sou tão grato, tô quase chorando já que vamos sair delas. Há 15 dias, o Cid e eu entramos nessa floresta no nosso trajeto pra Blaine. Acampei numa floresta pela primeira vez. Os goblins me atacavam com uma certa frequência, e nessas condições nada favorável, me permitiu usar a espada sagrada ao invés de usar uma espada de madeira que eu preparei antes de sair da academia. Então, eu usei os 15 dias que estive na floresta. E nos mostra o Prota esbagaçando todo mundo. Cê é louco, ele tá passando por cima dos goblins. Os goblins não estão nem clicando, tá maluco? Já tem um decapitado, outro tomou-lhe uma na beça ali. Enfim, eu me acostumei a manejar a espada sagrada e a treinar com ela. Ah, você demorou uma semana a mais do que o esperado. Bem, obrigado pelo treinamento. Aqueles goblins estavam me dando trabalho desde o início. Você conseguiu cortar 7 deles em menos de 10 segundos, não foi? Mesmo que tenha sido capaz de fazer isso, foi tudo por conta do treinamento de footwork que eu te passei. E já mostra o Prota na floresta pulando tudo numa velocidade absurda. Eu definitivamente me tornei bem mais forte do que quando entrei na floresta. Se fosse só pelo que eu quero, eu gostaria de acabar com todos os monstros de manhã em diante. Ó, você parece ser bem empolgado, mas ainda assim, guarde isso para quando for a hora. Você ainda é um jarro em construção. Não importa o quanto você tente encher um jarro que não está finalizado, vai acabar resultando em vazamento e seu esforço vai ser desperdiçado, certo? Vou me lembrar disso. Então a cena muda para outro reino e o Prota já tá chegando nos guardiões e a cena muda lá pra dentro. Estou feliz que consegui passar o portão em segurança. O público confia bastante no ID da academia de estudantes. Ah, a propósito, essa cidade é um vilarejo de bandidos, hein? E o Prota já se assusta. O quê? Isso é um vilarejo de bandidos? Desde 300 anos atrás que existem várias cidades assim. Não é pequeno, mas também não é exatamente grande. E comparado ao tamanho da cidade, é bem desordenado. A segurança daqui também não é das melhores. Acho que ainda sou bem inexperiente. Para onde você quer ir? Uma pousada? Não, vou procurar por uma guilda primeiro. Será melhor se eu me registrar o mais rápido possível, enquanto não estamos com pressa. Ah, certo, você disse que queria se tornar um aventureiro. O mercenário também serviria, mas comparado a um aventureiro, não parece que teria muita liberdade para se mover por aí.
E eu não pretendo me envolver com os problemas e poder dentre os nobres. Mais importante, quero usar os privilégios de um herói. Acredito que aventureiros que pegam os pedidos para acabar com os monstros seria melhor. Ainda vai levar um bom tempo para o meu selo ser liberado. Além de treinar na floresta, fui capaz de aprender muito sobre Elcid, porque ele descendeu um ano mais cedo do que o oráculo declarou. A maior parte das autoridades de Elcid como espadas sagradas estão seladas. Normalmente, o dono de uma espada sagrada possuiria um corpo que se recuperaria tão rápido que é quase imortal, e experimenta um imenso fortalecimento. É capaz de lidar com dano fatais de demônios existentes, e como bônus também é capaz de se tornar mais forte, multiplicando a aura e energia sagrada. Para alguém como eu, que falta aura, ser capaz de usar uma espada sagrada em seu poder máximo, é preciso que eu me torne mais forte. Então a cena muda para o que parece ser o castelo da guilda. Obrigado pelo registro de aventureiro, Sr. Leão. Confirmei a sua inscrição na academia, como também a carta de recomendação do Sr. Helmut. Se você se registrar como aventureiro, vai começar pelo rank D. Ah, você é Rise, certo? Esse rank D de que você está falando é um rank no qual você pode pegar trabalhos reais e não só tarefas aleatórias. Baseado na carta de recomendação, você deve ser capaz de subir para o rank C rapidamente se mostra bons resultados. Você vai precisar estar no rank B para conseguir mostrar que consegue usar sua arma de aura, e provavelmente vai levar um tempo para alcançar o núcleo de forças da guilda rank A ou S. Não posso acreditar que uma arma de aura é um requerimento de rank. Além do nível de apenas circular aura, uma arma de aura é um nível que alguém consegue controlar a aura para fora de seu corpo. Uma espada que pode partir pedras e cortar através de aço é um real início de um super-humano. E pensar que alcançar esse nível só te permitiria chegar no rank B. Quão forte é um rank A ou um rank S? Então Elcid aparece e diz: essa é uma organização mais interessante do que pensei que seria. Parece que tem muitas raças humanoides por aqui. Enquanto eles já estão reparando vários caras que estão encarando ele com uma cara de perverso. Lobisomens, elfos e até grandes elfos. Não posso acreditar que estamos trabalhando com raças que estavam ocupadas lutando há 300 anos atrás. A pessoa que criou essa organização é muito boa. Então aquela mulher já pergunta o que foi, o Prota já todo sem graça, diz que nada, ela diz tudo bem, então terminamos o seu registro. Se você quer ser oficialmente um aventureiro, vai precisar completar uma missão sem qualquer tipo de recompensa. Sem recompensa? Trabalho de graça? Sim, você precisa ser reconhecido pela guilda para se tornar um aventureiro. É claro, precisa pagar um preço para receber esse reconhecimento. Bem, o mundo nem sempre é um lugar fácil. O Prota já mandou Elcid calar a boca. E o capítulo começa e o Prota tá no esgoto daquele reino. E ele tá lá derrotando vários bichão. E rapaziada, o Prota tá bem brabo com essa espada do Elcid. Cê tá doido? E ele já diz: é a primeira vez que eu luto com ratos usando uma espada. E o Elcid diz: sua técnica com a espada são estritamente para batalhas mano a mano. Pra passar por esses caras, você tem que continuar cortando-os. Não tem treino melhor do que cortar todos os tipos de inimigos, sejam bestas terrestres ou voadoras. E o Prota já fala que não acha que uma espada sagrada deveria dar esse tipo de conselho. O Elcid só responde: bom, não há como evitar, já que a missão que você assumiu foi limpar os esgotos. E o Prota já usa o movimento e acaba derrotando todos eles, ficando apenas 3. O que parece ser o chefe dos ratos. E o Elcid já diz que é uma espécie evoluída. E o Prota se pergunta: espécie evoluída? São espécies que vieram muito tempo como monstros, ou obtiveram algum tipo de poder especial para absorver toneladas de recursos. São iguais aos lobisomens. Com o que eu preciso ter cuidado? O chifre é a prova de que ele possui uma habilidade especial. Quanto maior for e quanto mais chifre tiver, mais perigosa é a habilidade. Então o monstro já começa a ativar uma habilidade em cima daquele chifre. E o Prota já pergunta assustado: dá pra saber qual tipo de habilidade é? E o Elcid diz: seria bom pra você experimentar isso por si mesmo, pelo menos uma vez. Infelizmente, essa habilidade do companheiro é inútil. O Prota já se pergunta: tá falando de quê? E ele já diz: essa habilidade é uma maldição. E o Prota já pensa: se é uma maldição, a minha espada é sagrada. Então, quando aquele super rato lança a maldição da peste, simplesmente pega na espada e nada acontece. Não funcionou, entretanto. Hoje você encontrou com o componente errado. Entregue seu chifre. O Prota já vai com brilho nos olhos pra cima dele e ele tá cheio de medo. Então a cena muda de novo pra sede da guilda e o Prota já chega lá com uma sacola com as partes dos chifres e tudo mais. Isso tudo são cadas de Hatman, 23 quilos delas. Num cálculo simples, isso significa que eu cacei um total de 230 Hatman. Ah, isso também. E já vem com vários chifres. Esses são chifres de Hatman. Como eu cacei uns 200, acabarão aparecendo uns 3 ou 4 Hatman com chifres. Posso vender também.
senhorita Ryze, e ela já tá toda assustada, claro, e já vem com uma porrada de dinheiro. Então daria um total de 13 moedas de prata e 50 de cobres. É bem mais do que eu imaginava. Chifres de Hatchling são bem caros para falar a verdade, e também tem uma alta demanda. Você foi o primeiro a conseguir isso tudo logo na primeira missão. Estou realmente impressionada. E o Prota já fica todo coradinho. É isso então. Eu já ficaria muito surpresa se você simplesmente caçasse um Hatchling. Mas imaginar que caçou 4 elevados, você deve ser muito bom usando a aura, mesmo sendo tão jovem. Você é incrível. E ele já fica todo sem graça porque ele sabe que não tem aura nenhuma. E ela já vem pegando uma caixinha. Parabéns, Sr. Leon. A partir deste momento, você estará registrado como um aventureiro oficial Rank D na guilda. E o selo neste emblema de cobre simboliza a cidade livre Blaine. Posso usar isso em qualquer lugar? E ela diz que sim, mas aventureiros de rank B ou menor só terão prioridade secundária quando escolherem trabalhar em outros ramos. E o Prota fica sem entender. É uma medida para evitar que as pessoas aceitem apenas solicitação de que gostem. Entendi. Enquanto ele vê todo mundo frustrado lá na frente tentando caçar algum trabalho. Esse item é a prova de que eu não sou mais um estudante da academia, mas sim um aventureiro. Então ela já diz, Sr. Leon, se houver um pedido que você gostaria de atender, por favor me avise. Mesmo eu não tendo muita autoridade, poderei te ajudar até certo ponto. Ele já pensa, nesse caso, e já sai da academia. Aquela recepcionista parece ter confundido você com o Cavaleiro Sagrado. Por quê? Você não pegou uma missão que não paga bem e é difícil? Como se dizia que os Cavaleiros Sagrados do passado mantinham suas identidades em segredo antes de serem oficialmente nomeados e saíam em uma jornada para ajudar os outros, bem, já que Herói também é um tipo de Cavaleiro Sagrado, ela não tá totalmente errada. É mesmo? Ela provavelmente desmaiará no futuro se descobrir a verdade. Não posso simplesmente contar para ela a verdade. Quem diria algo? Uma recepcionista encarregada do herói. Ela pode se tornar uma lenda dentro da Guilda dos Aventureiros em algumas décadas. Provavelmente poderá aproveitar a vida só por escrever e vender autobiografias. Bem, foi ela quem confundiu as coisas. Eu não menti pra ela nem nada do tipo. Agora que eu penso nisso, não é tão diferente de uma jornada e de ajudar os outros. Além do meu treinamento, eu estaria ajudando alguém por causa disso. Já que eu vou ficar vivendo em Blaine por um tempo, isso é infinitamente melhor do que viver sob suspeita. Tô pensando em sair só depois de alcançar o rank B. Quanto tempo eu levaria pra chegar lá? Então, o Elcid já diz, 100 dias seria o suficiente. O quê? Eu queria pegar leve por uns 6 meses quanto a te ensinar, mas isso não vai funcionar, já aumentando muita aura sobre o Prota. Mesmo que isso seja parte de um treinamento, não posso acreditar que meu sucessor está limpando esgotos para subir de rank. Isso é uma desgraça. Bem, pelo menos isso deu uma bela quantia. Que tipo de raciocínio é esse? Então o Elcid já fala, você precisa se tornar o mais forte possível e derrotar pelo menos um dragão. A diferença de dificuldade de monstro não deu um salto grande demais. Agora que você aprendeu o básico de visão e footwork, você aumentará sua proficiência através de lutas mais reais. Um dos privilégios de um herói é que você pode absorver o poder do monstro que derrota. Basicamente você os acumula. Essa é a relação entre monstro e a aura que o Cid me mostrou. Então já nos mostra a cena depois do Prota ter capotado todos aqueles goblins, ele pensando, estão transbordando em energia. E o Cid tá todo risanho. Quer que eu te conte o porquê? Antes, eu sabia que elixires e métodos de treinamento de uma família renomada eram realmente efetivos em treinamento de aura. Honestamente, qualquer um pode absorver o poder de um monstro e converter em aura, mas os nobres e realezas no passado selaram essa verdade para que apenas eles souberem como fazer isso. E agora as pessoas principais que selaram a verdade morreram, e só o Elcid sabe a verdade. E porque ele descobriu sobre isso, se tornou mais capaz de subjugar os monstros. Nem mesmo 1000 Hatchmen seria suficiente. Uma vez que você se torna mais familiarizado com o processo, conseguirá caçar monstros mais fortes e eventualmente ir atrás de dragões. Espera, você não tá zoando? É óbvio que não. A espada sagrada não é uma ferramenta de limpeza. Por acaso, faz sentido usá-la para purificar o ar e limpar as coisas? Eu pedi para o Elcid me purificar quando saí dos esgotos. Parece que ele ficou se remoendo sobre isso. Por que você está insistindo para que eu casse dragões? Porque nós precisaremos ir para a cadeia de montanhas do Titã no futuro. Cadeia de montanhas do Titã é uma área de dragões que eu não me atreveria a ir. É uma terra comandada pelas leis de gigantes. No passado, por que você iria ao reino dos demônios, onde inúmeros reinos falharam a conquistar? Serei definitivamente capaz de te ajudar. Meu corpo foi deixado na área, e eu perdi minhas memórias, então não sei de muita coisa. Vamos fazer da nossa meta chegar a essas terras em 6 meses, o que me diz? Você quer ir a esse lugar e procurar por algo que não faz ideia do que é?
Vai ficar tudo bem. Não é como se fôssemos ficar brincando até chegar lá. Você só precisa ser capaz de proteger o próprio corpo. Só confie em mim. Eu sou a espada sagrada. E o Prota já dá um sorriso, certo? Mesmo porque até agora nada do que eu confiei deu errado. Então vamos começar um treinamento infernal agora. Infernal? Se pergunta o Prota. Então a cena muda pra sede da guilda. E um carequinha e o cara com tapa-olho que parece até o Kakashi de cabelo preto tá lá. Ei gato, vai subjugar os Hatmans hoje de novo? Esse desgraçado acabou de me chamar de gato. Que idiota. Ouvi que ele tem empilhado uma montanha de corpos dos Hatmans todos os dias. E basicamente os caras tão zoando o Prota porque ele tá matando um monte de rato dentro do esgoto e quem mata rato é gato, por isso estão chamando ele de gato. Talvez seja porque me tornei famoso por caçar Hatman. Mas meu apelido da guilda virou Gato. Então ele já chega lá e bota aquela pilha de sacola na mesa e a mulher pergunta: a quantidade é menor que o comum, hein? Não encontrei muitos Hatman, os que me atacaram eram bem poucos também. Acho que eles estão com medo de mim. Mesmo que os Hatmans pareçam idiotas, eles têm um pouco de inteligência. É por isso que eu gostaria que você checasse outras missões. Eu sabia que esse dia chegaria. E ela já vem com 4 missões diferentes. Então eu escolhi a dedo 4 missões pra você. E o Prota tá lá analisando junto com a Alcide. Olhando mais de perto, os documentos de missões parecem bem antigos. Acho que isso só mostra o quão impopular é essa missão. Também significa que nunca foi renovada, certo? Vou pegar essa missão. Caça de slime rochoso. Seu habitat é encontrado dentro da terra, próxima à muralha, porque eles comem pedras. Se os deixarmos viverem ali, então as muralhas não vão durar por muito tempo. A missão é do capitão de defesa de Blaine. Não tem chance de que ele se aproveitaria de mim. Ele já vai pra lá. Subjugação de slimes de pedra? Mas eu nem pedi isso. Como pode ser? Aqui. Esse é um documento de missão oficial da guilda. Deve ser um erro. Você que é o gato. Então já vi um cavaleiro com uma cara maliciosa ali por trás. O aventureiro que limpou bem aqueles ratos de esgoto. Sim, sou eu. E ele já bota a mão no seu ombro. Você é incrível. Precisamos de mais aventureiro como você. Não posso acreditar naqueles caras que só pegam trabalhos fáceis e querem se chamar de aventureiro. Eles são ridículos, você não acha? Então parece que esse cara é bem de boa. Dependendo de quão bom você seja, posso te dar mais recompensas. Então trabalhe duro. Ele faz parecer como se fosse algo difícil de lidar, não é? E não foi bom ele dizer que te daria mais recompensas? Mesmo não sendo tão sujo quanto os esgotos, é bem úmido e o chão é escorregadio. Se alguém não usar técnicas de footwork aqui, vai ter dificuldade de se manter em pé. Em outras palavras, é o lugar perfeito para um treinamento de footwork. Espera um segundo, e ele já vê alguns slimes ali. 3 deles. Use sua visão, Leon. Se eles fossem como slimes comuns, os aventureiros não iriam evitá-los. É verdade. Então, ele já vê uma pedrada se aproximando e ele desvia num último instante. Uma pedra? De onde isso veio? E aquele slime já vem na frente dele, o Alcide o avisa. E ele já tenta cortar na hora, mas o braço dele ricocheteia. Isso é por isso que é chamado de slime rochoso. E o capítulo começa e aquele slime tá atacando o Leon. E o Alcide diz: Leon, ele está na sua frente. O Leon já dá-lhe uma espadada que ricocheteia e volta nele. É por isso que se chama slime de pedra? Bem, você provavelmente já sabe, mas a fraqueza dos slimes é o núcleo. Se destruir o núcleo que está no centro, você conseguirá destruir o slime inteiro, não importando o tipo de habilidade que ele possua. Porém, há incontáveis fragmentos de rocha no slime de pedra. São como diversas camadas de armadura protegendo o núcleo. Para um monstro, com certeza foi bem pensado. E o Alcide já vem interrompendo o pensamento dele. Não é à toa que os aventureiros queriam evitá-lo. Armas cegas funcionariam bem penetrando a defesa de um slime, enquanto as espadas e arcos facilmente cortariam ou perfurariam ele. No entanto, ele usa os fragmentos de rocha para compensar sua fraqueza. É um monstro que se tornou difícil de se lidar usando armas. Então aqueles slimes já estão atirando um monte de pedra na direção do Prota, que fica desorientado, mas aí ele começa a defender todas elas e se esquiva para trás. Sentindo muita fadiga, o Alcide diz: ele sabe que você não consegue desviar de todos os ataques, então está visando seus pontos vitais. Qual a sua análise daquele ataque de agora há pouco com a visão? Eles dispararam fragmentos de rocha a mais de 5 metros de distância. Faria uma saída, então teria um pouco de tempo antes de disparar as rochas de novo. Se eu encurtasse a distância entre nós nesse momento, então eu poderia conseguir 1 ou 2 ataques. O problema seria, já que não consigo passar da defesa do slime, preciso encontrar uma maneira de evitar os fragmentos e cortar o núcleo. Não, eu preciso cortá-los? Então esse dia surpreende com alguma coisa, e o Prota continua pensando. Usando a visão eu poderia procurar pelo momento em que os fragmentos de rocha estejam dispersos em seu corpo, então usar a espada sagrada para perfurar o espaço vazio. O problema seria que os fragmentos de rocha estão em constante movimento, então não será fácil de encontrar esse espaço.
Mas aí o Prota já acerta um e quebra ele e dá um sorriso. Uma crise também pode ser uma oportunidade, hein? Então o Alcide diz: no momento em que o slime rochoso cria uma abertura para lançar as rochas, o fluxo de seu muco também deve parar por um instante. Baseado em sua capacidade, não há outro momento para você destruir o núcleo com precisão. Pensou tão longe assim quando escolheu o slime de pedra? Pergunta o Prota e o Alcide diz: é claro. Então beleza, daremos uma chance a isso. Então o Prota já envolta sua espada em aura e vai pra cima daqueles slime com seu olho brilhando, rapaziada. Agora o pau vai torar e o Prota já acerta o slime, destrói o núcleo dele e já vai partindo pra cima de outro. Se eu perder o time, mesmo que por um instante, seria eu quem será acertado e já esmirilha o outro slime. Então o Alcide diz vendo aquilo tudo, já que eles detectam que está ao redor através da vibração. Você precisa reduzir a quantidade de pressão que coloca na superfície, o máximo possível se mover. Isso é definitivamente possível com sua técnica de footwork. Então aquele slime já ataca várias pedras no Prota que desvia de tudo isso. Eu consigo. Como o Cid disse, é possível você usar técnicas de footwork. Então quando o Prota vai botar o pé no chão, ele só sente algo deslizando e se pergunta o quê? E quase cai no chão, mas ele já se recompõe na hora e já entra em posição de batalha. Vê no centro daquele slime e dá-lhe um ataque certeiro nele, rapaziada. Nosso Protinha tá evoluindo pra caraca, hein? Então, com aquele grupo de slimes derrotado, o Prota tá arfando. Então o Alcide diz: duvido que tenha feito isso conscientemente, mas bem, no fim funcionou. E o Prota, muito bolado com aqueles slimes, seu corpo pergunta: do que você tá falando assim de repente? E o Alcide diz: o que você acabou de fazer foi o nível 2 da técnica de footwork. O que? Encontrar um equilíbrio no terreno plano e reduzir tanto a vibração quanto o barulho são um básico do nível 2. Se houver outras coisas no chão, você também deve saber como usá-las. Seja um chão congelado ou um piso fervente. Ser capaz de usar o ambiente como parte do seu poder é o ponto principal da técnica de footwork. E o Prota já fica impressionado com aquelas informações enquanto o Alcide continua. Isso é se tornar adaptável o suficiente para transformar um ambiente desvantajoso e inconveniente para você. Mesmo que tenha sido por sorte, você mudou para uma posição onde abriu as pernas para diminuir o centro de gravidade, não foi? Ao fazer isso, você abandonou sua posição em pé e foi capaz de flexivelmente mudar para qualquer direção que desejasse ir. Se o seu ambiente mudar, então sua postura também deve mudar. Até agora, a postura e movimentos que você estava usando era adequada apenas para terrenos planos. E em segundo lugar, com o teto baixo e o chão molhado, você precisa se mover de maneira adequada para este lugar. Então o Prota já pergunta: uma postura mais baixa definitivamente me permite uma movimentação mais confortável. E o Alcide pergunta: não acha que seu treinamento está progredindo melhor por estar experienciando tudo isso pessoalmente? Então o Prota só dá de ombros: espada demoníaca. E o Alcide fica bolado: qual foi? E o Prota pensa: essa é apenas o nível 2. Não consigo acreditar que esse é o padrão para iniciantes. E o Alcide tá lá coçando o queixo. Agora que parei pra pensar, você não deveria desviar dos ataques mesmo que tenha se acostumado um pouco mais com a técnica de footwork. E o Prota já pergunta: o quê? Você não vai morrer só porque foi atingido por umas pedrinhas, vai? É melhor praticar a forma como é atingido, tomando menos danos, para que então você use uma luta real. Você precisará usar o seu corpo para tomar o dano, que está dando o seu melhor para bloquear, mas não conseguirá. E também, não use somente impulsos. Se achar o time perfeito, conseguirá cortá-los. Você não pode usar impulsos se houverem 2 ou menos deles, e o Prota já fica meio bolado, enquanto já bate cabeça com o Alcide. Só me pede pra morrer logo, sua espada demoníaca. E o Alcide já fica puto também. Isso tudo é pro seu bem. Se você se acostumar a lutar confortavelmente, será mais difícil pra você no futuro. Então eles estão lá discutindo. O Prota diz: não tô confortável ainda, porque já tá me pedindo pra fazer isso, enquanto vários slimes estão chegando lá. E o Alcide diz: você já tá confortável para os meus padrões, sacou? Sabe, na minha época. E o capítulo começa e aqueles guardinhas estão lá fora. É a 3ª semana agora. Que horas é que ele entrou hoje? Antes das 10 da manhã, antes da segunda troca, diz o outro guardinha. Ele realmente está trabalhando duro em uma idade tão jovem. Primeiro, parecia que ele não iria conseguir derrotar tantos slimes de pedra, então o Prota aparece lá cheio de bolsa com várias pedras, mas hoje em dia ele sobe com sacos cheios. As recompensas por subjugar slimes rochosos também não são tão boas assim. Ó, ele saiu, então o Prota sai de lá carregando 2 bolsas cheias de pedra, e o Prota diz: hoje é o último dia, e o cara fica sem entender. Limpei as áreas próximas à muralha, já que slimes de pedra se reproduzem bem mais devagar do que homens-ratos, você não precisaria fazer nenhum pedido de subjugação tão cedo. Esses são os últimos fragmentos de slimes rochosos. Por favor, ajude a notificar a guilda dos aventureiros que a missão está completa. E os caras já ficam extremamente assustados vendo aquele resto de slime. Com isso, estou pronto, não é? E o Alcide diz: sim.
Usando o poder que acumulamos na subjugação de slime de pedra, você vai precisar dar o seu primeiro passo em aprender sobre aura. Rapaziada, o Prota agora vai aprender aura e ele vai ficar muito brabo, tropa, você não tem noção disso. Então a cena muda pra uma mansão e o Alcide tá falando com o Prota, foi bem mais rápido do que o esperado. Primeiro, esperava que você fosse absorver uma quantidade decente de poder, já que os slime rochosos são um organismo baseado em mana. Acho que é graças ao fato de ninguém ter aceitado aquela missão por tanto tempo. Foi ótimo para nós, e agora estamos um mês à frente dos nossos horários. Nesse caso, você alcançou o mínimo de poder requerido para começar a trabalhar com aura. Leon, você está bem atrasado para começar a aprender aura comparado aos outros. Você está preparado? E o Leon já fica sério, claro. Descendentes de famílias renomadas como Leon receberiam um batismo onde seus sistemas circulatórios se abririam no momento em que nascesse, e eles estabeleceriam a base da sua mana com elixires. O motivo pelo qual os status sociais também alteram na diferença de habilidades é que desenvolver aura sem um batismo era próximo do impossível para o eu do passado. Então o Alcide interrompe ele. E mais uma coisa, se alguém que usa o batismo desentupir um sistema circulatório que foi bloqueado com impurezas, é capaz de não aguentar o baque e acabar morrendo. E o Prota já se assusta com aquilo, e o Alcide continua. Mas você tem absorvido mana durante todo esse tempo, e mais importante, você me tem, a espada sagrada. O poder da espada sagrada vai proteger o seu sistema circulatório e vai curar seus ferimentos ao mesmo tempo, mas você vai precisar aguentar uma dor extremamente excruciante. Se você perder a consciência, o batismo vai ser uma falha. Conseguir ou não, vai depender do seu poder interior. E o Leão já olha pra ele com determinação, enquanto o Alcide já bota muita aura em cima do Prota. Espadas de luz, o que é isso? Se pergunta o Prota. E uma daquelas espadas já cai diante do Prota, que sente muita dor e tá gritando pra caralho. E o seu corpo começa a ser todo eletrizado. E todas aquelas espadas caem em direção do Prota e ele tá lá cuspindo sangue. E o Alcide, vendo o Prota cheio de espada no seu corpo, diz: e pensar que você aguentaria 10 espadas. Enquanto a aura de Leão acorda, ele já olha pro outro lado. Parece que a presença de pessoas que estavam se escondendo nessa cidade se tornou bem mais clara. Então o Prota acorda e ele tá lá se perguntando: isso é aura? Eu posso sentir o fluxo circulando fora do meu corpo. Um poder refinado está circulando em meu coração. Parece que eu recebi outra bolsa que contém poderes diferentes das minhas habilidades físicas. Eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa agora, diz o Prota todo animado, mas o Alcide já dá um banho de água fria nele. Você está enganado, já cortando o clima. Então o Deus da Espada volta a aparecer e conversar com a gente um pouquinho. Ele é realmente incrível. Mesmo se eu considerar que o despertar é baseado em uma força interior, ele ainda ultrapassou as minhas expectativas. Por que você parece tão triste? Eu te disse, o treinamento do herói é algo que estaria no comando. No fim, tudo funcionou bem, não foi? Mais forte o herói é, o melhor é pra você, não é? O problema é como você faz as suas coisas. Você até mesmo usou um atalho pra me colocar na espada sagrada, não foi? Eu sou o rei sagrado, Roderick, sabe? E o leão é meu sucessor. Então que tal você manter o resto das suas opiniões? Tenha certeza de observar tudo o que está acontecendo do céu. E outra coisa, achei que você aguentaria no máximo 5 espadas, diz o Alcide no Prota. Eu só usei o batismo para desentupir a veia larga. Se você quer usar a sua aura apropriadamente, você também vai ter que treinar sua veia pequena. E o Alcide já fica todo nervoso. Você é só uma criança que está transbordando com um pouco de poder. Você ainda tem um longo caminho pela frente. O Prota já fica meio desanimado, eu sei disso. Mas ainda assim, enquanto não há nenhuma mudança nas minhas habilidades físicas, posso sentir a energia que está fluindo do meu corpo. Parece que eu tenho nervos para fora do corpo. E o Alcide diz, sentido de aura. Se você focar, usar esse fluxo, você vai ser capaz de analisar seus arredores. E o Prota já fica com os olhos brilhando. Isso parece foda. E o Alcide continua ensinando ele. Eu sei que você está feliz agora que tem aura, mas primeiro eu preciso explicar essa aura para você. Você sabe que a aura também contém atributos, certo? Existem 5 atributos comuns que são normalmente vistos em humanos. Já, rapaziada, vocês estão vendo esses atributos aí na tela. O atributo que você tem não está em nenhum desses 5. Estou um pouco surpreso porque você obteve a mesma aura que a minha. E o Prota já fica sem entender. A mesma que a sua? Então, o Alcide já diz, sim. A sua aura é do atributo Sol, luz e calor. O atributo de alta classe que representa o esplendor. E o Prota já fica todo assustado. Mas então ele já é tomado pela felicidade. Certo, tem o mesmo atributo que o herói lendário. Então é o Alcide diz, vamos resumir antes de chegarmos ao tópico principal. Então o sisteminha já aparece com os atributos e a classe e a habilidade do leão. E o leão diz, tá muito diferente de antes. Não só isso, mas eu acabei de aprender a aura e já tá no nível 3. Então o Alcide diz, você conseguiu usar o acelerar antes mesmo de aprender a usar a aura. Você pode até usar o
o sentido de aura. Tô dizendo que você tá bem acima dos níveis 1 e 2, é mesmo? Seu corpo marcial também aumentou para o nível 2 depois que seu meridiano for aberto. E agora, gostaria de te ensinar um pouco de esgrima que te falta. E o Prota já fica todo animado. Finalmente posso aprender a esgrima do grande herói Roderick. Devemos começar imediatamente, pergunta o Prota com os olhos brilhando. Então o Elcid diz, Céus, você com certeza tá animado, hein? Bem, é 100 vezes melhor do que não ter motivação, eu acho. Mas tem algo que você precisa saber primeiro. Essa cidade é onde vivem nossos inimigos. O que? Pergunta o Prota. Em algum lugar dessa cidade, posso sentir a presença dele, os arqui-inimigos do herói, os traidores que estão tentando cumprir o propósito, por entregar esse mundo para seres de outro mundo, insetos que estão sempre se contorcendo na sombra do herói da respectiva era. Então, enquanto o Elcid tá muito puto, o Prota tá se perguntando um pouco com medo, qual é o nome deles? O Elcid já fica muito mais puto. Nome, isso não é desperdiçado naqueles pedaços de merda. Se você precisa de um nome para eles, pode chamá-los de Malice, um grupo maligno, os inimigos do herói. Então o Elcid continua. Não tem como você bater de frente com eles agora. E o Prota diz, então, só preciso ficar mais forte, certo? Já decidi me tornar um herói. O Elcid olha pra ele. Eles provavelmente vão ficar quietos por enquanto, mas não é como se você tivesse todo o tempo do mundo. Eles provavelmente vão se mover em no máximo de 2 meses. Subjugar monstro não é nada mais do que usar uma preparação para se tornar o mais forte. No entanto, malícia é um inimigo que um herói não pode evitar. De agora em diante você terá que se jogar na lama, rastejando com sangue e animosidade. Então a cena muda para o que parece ser a sala das guildas. E o Prota tá lá falando com aquela menina e ela diz, os guardas me contaram, mas fiquei preocupada já que você não veio por 4 dias seguidos. Então o Prota coçando a cabeça diz, te deixei esperando. E ela com uma cara toda coradinha diz, tem algo de diferente em você. E ele já dá um sorriso leve. Eu meio que tive uma iluminação enquanto subjugava os monstros. E ela diz, eu sabia. Parece que tenho mais um motivo para te parabenizar. E o Prota fica sem entender. Perdão, você disse mais um? E ela diz, sim. Parabéns por ser promovido para o Rank C, Senhor Leon. Rank C geralmente não precisa de uma avaliação separada para uma promoção. E ela diz, geralmente sim. Mas sua subjugação dos homens-ratos e dos slimes rochosos receberam avaliações bem altas. Então, foi omitido graças às cartas de apreciação do Lorde e do Capitão da Guarda. E pensar que fui promovida depois de completar apenas 2 pedidos. O Elcid tá lá todo bobo, nada mal. Se você conseguir pegar mais pedidos graças a essa promoção, vai ser mais fácil procurar por Malice. Então, o Prota já pergunta a ela. Então, acho que posso começar a aceitar pedidos do Rank C. E ela diz que sim, você pode começar agora mesmo. Ele já está procurando por pedidos depois de ser promovido. Cavaleiros Sagrados com certeza estão em outro nível. Rapaziada, ela realmente está achando que o Prota é um Cavaleiro Sagrado, o que não tá tão diferente, já que na verdade ele não é um Cavaleiro Sagrado, ele é um grande herói lendário. E o Elcid tá dizendo, é assim que ela provavelmente está interpretando. Bem, poder santo é bem similar à aura do sol, afinal. Tem alguns que parecem bons para treinar, mas não vejo nenhum relacionado à malícia. Então, devemos só focar no treinamento até achar alguma pista. Pergunta o Prota, mas aquela menina percebe isso, e ela fica sem entender nada. E ela pergunta, quer que eu mostre os pedidos de uma categoria diferente? Acho que se pegar só pedidos registrados é um pouco... E o Prota já interrompe ela, não é nada disso. Pode me mostrar pedidos relacionados a favelas? Os pedidos em lugares com má famas, e ela fica toda assustada nas favelas. Rapaziada, será que ele vai brotar lá no complexo da Alemão? Vai trocar uma palavra com os cria? Qual foi desse cara aí? Tá mantado? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. E ela diz, nas favelas, as favelas costumam ser lugar onde os pobres se juntam, mas as favelas de Blaine são um pouco diferentes. Ladrões, informantes, condenados, fugitivos, contrabandistas, assassinos e pessoas do tipo. É uma zona que pessoas que quebram as leis de vários países ocuparam. Rapaziada, tá parecendo muito uma favela aqui da RJ de onde eu moro, tá ligado? Mas enfim, e se for uma zona sem lei, formada em uma grande escala com características de um cidadão livre, então... E aí ela diz, não há nenhum pedido relacionado às favelas, e o Prota fica sem entender nada, já que esse é um trabalho para mercenários, não para aventureiros. Droga, aventureiros não se envolvem em disputas humanos. Distúrbios que ocorrem nas favelas são, em sua maioria, disputas entre pessoas. Não posso me tornar um mercenário cheio de restrições depois de chegar tão longe. E se eu começar a investigar as favelas sem motivos, tenho certeza que eles vão começar a ficar de olho em mim. Então ela bota um pedido na mesa. Então que tal esse pedido, Senhor Leon? Então quando ele olha, ele diz, uma subjugação de armadura fantasma em uma mansão abandonada. As armaduras ornamentais que foram deixadas para trás em uma mansão abandonada se tornaram
tornaram armaduras vivas e se tornou uma propriedade que não pode ser colocada à venda. Não apenas a recompensa é baixa, como também não existe muitos ranks D que conseguem destruir armaduras vivas. Então Prota pensa, minha espada santa não deve ter problemas com isso. E ela diz, já que a mansão fica perto das favelas, tenho certeza de que vai ser de grande ajuda para ir para a próxima área. Então o Prota já tem uma epifania. De fato, ter uma desculpa é crucial. Não importa quão poderosas sejam as forças nas favelas, não tem chance de eles comprarem briga com a guilda dos aventureiros, já que eles podem acabar tendo que enfrentar um aventureiro de rank alto, caso um mexa com a guilda do jeito errado. Ranks A e acima são forças controladas a nível nacional, então ela já tá toda sorridente pro Prota, ele tá sorrindo de lado e ele diz, valeu Ryze, com certeza eu vou te recompensar da próxima vez. E ela diz, não se preocupe, afinal é o meu trabalho. Rapaziada, o vídeo acaba por aqui. Rapaziada, que obrinha boa, hein? Tão gostando? Essa obrinha aqui eu tô sinceramente tendo um prazer inestimável de estar fazendo ela, de estar vindo aqui todo dia conversar com vocês. Também tá sendo muito bom, rapaziada. Vocês estão me salvando de algo que eu nem sabia que eu precisava, tá ligado? Mas enfim, tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e já acompanha aí que vem coisas muito melhores por aí, valeu? Tamo junto.